Paz, igreja, a paz do Salvador. Irmãos, vamos dar continuidade aqui ao vídeo anterior, né? Falei para os irmãos que ia fazer o vídeo anterior, né? Essa aqui vai ser a parte 3, né? Sobre os vídeos passados que eu passei, que eu lancei, né? Essa aqui vai ser a parte 3. Então, irmãos, eu quero que o irmão dê continuidade em Isaías, que eu parei em Isaías 8, né? Que fala das duas casas de Israel que caíram, né? No laço do Eterno. Que as duas casas de Israel, ela cai, né, em transgressão, né, que é o ministério direito e esquerdo, ok? Que é as duas casas de Israel, né? Antes de ler Isaías, capítulo 8, irmãos, eu quero que os irmãos puderem abrir aí, né, em Ezequiel 19, né? Eu vou dar um contexto mais aprofundado aqui para os irmãos ficar claro a mente dos irmãos, né? Sobre a queda dos dois ministérios, né, direito e esquerdo. Né, as duas casas de Israel, elas caem no laço do Eterno, né, no laço de Al, né, na armadilha de Al. Ok? Então vou para os irmãos abrir aí Ezequiel, não perder tempo não. Ezequiel, capítulo de número 19. Que fala dos dois ungidos, né? Dos dois ungidos que Samuel ungiu, né? Samuel, né? Ali, que nas escrituras, nos códigos, né? Espirituais, esse Samuel aí, ela é retratado por uma leoa, né? Por uma mulher, né? Que unge os dois mensageiros ali, né? Então vamos lá. Antes de nós pegar Isaías 8, vamos pegar para Ezequiel 19. Capítulo 19. Ezequiel 19. Aqui, achei. Ezequiel 19, versículo de 1 em diante. Tá? Vou do 1 em diante. Ó. Além disso, levou tu para cima a lamentação. Presta atenção aqui, irmãos. Ó, que fala aqui do título aqui. O título fala, ó, lamento pelos príncipes de Israel. Que príncipes de Israel? São dois. Dois príncipes de Israel. Porque são dois ministérios. Então você tem dois ministérios, tem dois mensageiros. Ok? Que é lamento pelos príncipes de Israel, ok? Que é dois ministérios, as duas casas de Israel, ela cai em transgressão. Aí fala, Ezequiel 19, versículo 1 em diante. Além disso, leva tu para cima a lamentação pelos príncipes de Israel, né? Pelos principais de Israel. Deu príncipe, a palavra príncipe de principal, né? Principal, líder, liderança, entendeu? Para pesquisar aí no Google aí que a palavra príncipe significa principal, né? Liderança, é o líder, é o príncipe, né? É o que fica de frente ali, entendeu? Aí fala aqui, aí fala, lamentação pelos príncipes de Israel, verso 2 em diante. E diz, o que é a tua mãe? Né? Quem é a tua mãe? Uma leoa, ou seja, uma mulher, certo? Ela se deitou entre os leões. Entre os leões. Quem são esses leões, irmãos? Quem são esses leões? Vamos ler? Eu vou deixar o espírito carregado onde quiser, tá? Eu não vou nem pegar capítulo escolhido aqui, não. Eu vou deixar o espírito levar nós. Né? Vamos viajar no espírito do Pai, ok? Deixa o espírito levar, né? Não vou nem pegar capítulo específico aqui escolhido. Vou deixar o espírito nos levar, ok? Aqui. Aí fala aqui, diz que essa leoa aqui, ó, uma leoa, ela se deita entre leões. Leões, né? Poderosos. Leões. O que são os leões? Aqui, ó. Os leões, eles são um leão, né? No ministério do leão, ok? Mas eu vou ler aqui em Daniel, para ficar claro, né? Daniel, capítulo 6. Parte por parte, tá? Daniel, quem é os leões aqui, ó? Aqui fala da queda dos leões, né? Da queda deles, né? Da queda, entendeu? A transgressão deles, dos leões, né? Dos poderosos. Aqui ele fala Daniel 6, versículo de número 22, né? Aqui é que o Daniel joga na cova dos leões, né? Daniel, né, foi acusado falsamente, não foi lá pelo feiticeiro lá, não foi lá no reino do leão. Por isso que o Daniel foi jogado lá na cova dos leões, foi no reino do leão, que é Nabucodonosor, né? Na época ali foi tomado pelo Medo-Persa, mas era o mesmo reino, o mesmo reino do leão. Só mudou o povo, né? Tá liderando ali, que é os persas, mas o reino era o mesmo, que era o reino do leão. Entendeu? Por isso Daniel foi jogado na cova dos leões, no reino do leão, né? É o cabeça ali, ó. É o ouro, né? É o ouro. É o ouro. Quem é o ouro? Não são os poderosos, os leões? Pois então. A profecia mostra que esses leões aqui, eles caíram.
infelizmente, né? Por quê? Porque são 3 rebeliões. 3 rebeliões, são 3, né? E a última ocorreu agora, ok? Aí fala, Daniel 6, capítulo de número 22, né? Aí Daniel fala, o meu Criador enviou o seu anjo, tá vendo aí, ó? O meu Criador enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. É os leões que a leoa que lidera eles, né? A leoa ali, quando vai pegar uma questão de julgamento, né? De coisa da igreja ali, quem toma a frente é a leoa, porque é ela que fica entre os leões. É uma mulher. Por isso que em questão de julgamento, essas coisas de igreja, é ela que toma a frente, a liderança. É a leoa, né? Fica entre os leões. Esses leões aqui é os mesmos que estão em Ezequiel 19. Entendeu? Que lidera eles são a leoa. Aí fala aqui, ó. Aí fala aqui da queda dos leões, né? Aí fala. Então o meu Criador, né? Enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim, e também perante ti, ó rei. Daniel foi acusado injustamente para poder jogar ele na cova dos leões. Cova, por que cova, irmãos? Cova, esses irmãos aí que tá bem aprofundado na justiça, né? Sabe que cova nas escrituras representa morte espiritual. Fala cova dos leões, ou seja, morte dos leões. Eles caíram em transgressão, né? Eles morreram, né? São 2 vezes mortos, né? Uma vez mortos pelo vinho de Roma e outra vez mortos pelo vinho deles mesmos, né? Para a doutrina deles, para o fanatismo deles, matou eles, entendeu? Uma vez pelo vinho de Roma, a doutrina pagã de Roma, e outras vezes pelo seu próprio vinho, né? Que eles mesmos inventaram, né? Doutrinas humanas, né? Mandamentos humanos, fanatismo, entendeu? Essas coisas aí que eles caíram, do fanatismo, idolatria, entendeu? Teimosia, essas coisas aí. Desobediência, né? Ao eterno. Aí fala. Aí Daniel fala, né? O meu Criador enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Que anjo é esse aqui, irmãos? Que anjo é esse, irmão? Diz que o Criador enviou um anjo para salvar Daniel, né? Para salvar Daniel, para tirar ele da cova dos leões, para tirar ele de lá, para salvar ele, né? No caso. Fechou a boca deles, entendeu? Então, que anjo é esse aqui, irmãos? A escritura é plena de escrituras, irmãos. A escritura é plena de escrituras. Que anjo está lá em Apocalipse 6? E viu um anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno. Esse anjo aí é um código espiritual. Por quê? Porque esse raminho direito aqui, esse anjo aqui, ele vai pregar contra o ministério que ele lidera. Por quê? Porque o ministério caiu. Entendeu? O ministério do direito, infelizmente, né, caiu também. Entendeu? Os 2 ministérios, as 2 casas de Israel caem em transgressão. Depois vocês vão ver em Isaías 8 que as 2 casas de Israel caem. Que 2 casas de Israel? Direita e esquerda. As 2 casas caem em transgressão. Aí esse anjo aqui, ó, ele vai vir para salvar o Daniel, que foi acusado, né? Lembra da live passada? Acusação de Paulo, né? Para acusado injustamente. Não foi pelos fariseus, Ananias lá estava liderando os leões, né? Que Ananias era uma mulher que mandou ferir o Paulo na boca, que é um código, né? Que é a censura, entendeu? Não foi? Então, aí por quê? Porque Daniel e Paulo aqui, ó, tá se casando também, é um código espiritual. Paulo aqui e Daniel tá se casando. Daniel foi jogado na cova dos leões, entendeu? Foi jogado para eles não poderem os leões, né? Devorar, entendeu? Matar ele, né? Mata Daniel, queria matar Daniel no caso, né? Ali. Aí fala, aí Yahweh envia um anjo, né? E salva Daniel, que é o anjo aqui do Evangelho Eterno. Porque esse anjo aqui ó, vai vir, né? Para dar um livramento para esse Daniel aqui e vai pregar contra os leões, entendeu? Vai pregar contra eles. Quer ver? Esse aqui? Aqui, ó. O próprio raminho do lado direito vai ter que trazer uma palavra contra o ministério que ele lidera. Entendeu? Porque o ministério dele que ele lidera caiu. O ministério de Moisés caiu, infelizmente, né? Entendeu? Porque quando Moisés volta do monte, lá da montanha, ele vê o povo que ele liderava, né? Que ele liderava adorando o boi. Entendeu, irmãos? Então tem que ter espiritualidade, irmão. Tem que separar as coisas. Lembra da live passada que eu falei para os irmãos? O boi, tem um boi, que é o bezerro, que representa o ministério de esquerdo. E tem um israelita que representa aquele povo que Moisés lidera. Quem é o povo que Moisés lidera hoje, espiritualmente? No meio da igreja? É Moisés direito que Moisés lidera, entendeu? Aí Moisés volta do monte e vê o povo na idolatria. Entendeu? Adorando o boi. Né? Porque Isaías 3, né? E a Aldá está caída, né? E fez seu pecado como Sodoma, como o lado esquerdo. Foi o mesmo pecado, a mesma coisa. A diferença mudou de lado. Não foi o mesmo pecado, a mesma queda. Entendeu? Caiu no mesmo laço de Al. Os 2 ministérios caíram no mesmo laço. Entendeu? Aí vamos lá. Aí vamos mostrar para os irmãos quem é esse anjo aqui que vem e salva o Daniel
e livrei da boca dos leões, né? Aí quem é ele aqui, ó? Quer ver, ó? Ezequiel 19, ó. Verso 3. E ela trouxe, né, a leoa, né? E ela trouxe um dos seus filhotes. Aqui é o raminho esquerdo, né? É o raminho esquerdo, né? O Saul, não é? E ela trouxe um dos seus filhotes. E ele se tornou um jovem leão. E aprendeu a apanhar a presa. E devorou homens. Que homens são esses que devorou? Está lá em Samuel, que eu li ontem, que eu li na live passada, aliás. Né? Diz que Saul feriu milhares. Né? E Davi feriu 10 milhares. Tá vendo? Que cada mensageiro, ele pega contra o seu próprio povo. Por quê? Porque o ministério cai. Entendeu, irmãos? Aí fala aqui, ó. Diz que esse Ramisca daqui, ele aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. Só que ele cai, né? Ele cai, ó. Quer ver, ó? Ela trouxe um deles seus filhotes, e ele se tornou um jovem leão. E aprendeu a apanhar a presa e devorou homens, né? Que é Zacarias, capítulos 4 e 7 também. Né? Esses homens aqui falam tanto do ministério esquerdo, como também, principalmente, da Laodiceia, né? Porque ele vem batendo contra a Babilônia, né? Contra o sistema religioso, né? Devorar homens. Né? O falso profeta da religião, né? Os falsos profetas do sistema religioso que está aí. Entendeu? Aí o ramo direito vem, e o ramo esquerdo, aliás, vem para poder destroncar a Babilônia, né? Esses homens aqui da Babilônia, né? Devorar esses homens aqui. Só que aí ele cai, quer ver, ó? Aí fala, verso 4. As nações também ouviram sobre ele. Ele foi tomado em sua cova. Tá vendo? Caiu. Morte espiritual. Cova, tá vendo aí? Cova, morte espiritual. Né? Ele foi tomado em sua cova. E eles o trouxeram com correntes até a terra do Egito, né? Isso aqui já é outra profecia lá, né? Pesada. Que o já conhece. Né? A morte, né? Do mensageiro. Verso 5 agora. Agora, quando ela, né, a leoa, viu que tinha esperado, e que sua esperança estava perdida, né, porque o raminho que caiu, né, e agora a leoa, né, tem que ungir outro agora, né. Saul caiu, agora tem que ungir outro, ó, Samuel. Agora, quando ela viu que tinha esperado e que sua esperança estava perdida, então ela tomou outro dos seus filhotes, né, que é o Davi, e fez dele um jovem leão. E ele foi para cima e para baixo, entre os leões, tá vendo aí? Entre os poderosos, né? Os leões, tá vendo? Entre leões. Que os leões são esses? É os mesmos leões de Daniel 6. Esse homem diz aqui vai vir para devorar esses homens aqui, ó, que é o que? Os leões, porque eles caíram em transgressão. Então o próprio raminho esquerdo, aliás, o próprio raminho direito, né? Que é o Moisés, né? Ele vai voltar do monte e vai, né, pregar contra esse povo aqui, ó, que ele lidera. Porque o povo caiu e ele agiu com fogo para poder trazer uma purificação, um avivamento no meio da igreja. Entendeu? Porque a igreja caiu, né? Adorou lá o antimachismo espiritual, né? O vitorioso, né? Quando os irmãos separam a sigla aí, né? Vitor, aí tu não é da pessoa, ó. Vitor, que esse é que é o traidor. Vitorioso, né? Que sabe vitorioso é para conquistar, para vencer. É um código, né? Então o próprio significado do irmão aí, né? Revela o nome do traidor, né? Quem é o traidor, quem é o antimachista espiritual, né? Entendeu? É o falso pacificador, né? Porque ele vem e estabelece uma falsa paz na igreja, né? Uma falsa paz na igreja, entendeu? Que estabelece aí. Entendeu? Através da lisonja, da bajulação, né? Aí ela estabelece uma falsa paz no meio da igreja, né? Dizendo, dá paz, paz, quando não há paz. Entendeu? É uma falsa paz, né? Aí, quando disserem paz, paz, eis que virá repetindo destruição, porque é uma camada espiritual, entendeu? Que destruição é essa? É o raminho direito que vai vir com saraiva, né? Isaías 28. Vai vir inundando, né? Inundando quem? Aqueles que se refugiam na mentira. Né? Diz que Isaías lá fala, né? Que esse povo aí, do leão, né? Infelizmente também, eles também se refugiam na mentira, né? Que é Yal-Shalom. Quem é Yal-Shalom? É o ministério direito. Eles põem a mentira como refúgio deles. Aí o raminho direito vai vir do monte, vai ver a idolatria dele, a sujeira no meio da igreja, aí vai trazer uma purificação, né? Um fogo, palavra. Entendeu? Que vai, né? Varrer o refúgio da mentira, da hipocrisia. Todo o farisaísmo, toda a hipocrisia, todo, né, a inveja, o ódio vai ser derrubado por terra, né? O homem direito vai vir um fogo mesmo, pesado, contra esse povo aqui, ó. Quer ver aqui, ó? Verso 4, verso 5, ó. Agora, quando ela viu que tinha esperado e que sua esperança estava perdida, né? Então ela tomou entre de seus filhos e fez dele um jovem leão. É o homem direito agora, é o Davi. Né? Samuel é de Davi, ó. E ele foi para cima e para baixo, entre leões, né? Entre os poderosos, né? O ministério direito. Se tornou um jovem leão. E aprendeu a apanhar presa. E devorou homens. Que homens são esses que ele devorou? Que homens que são esses que ele devorou? Você quer ver? Aqui, ó.
Jeremias 5, versículo 10. Jeremias 5, 10 ao 14. Vou abrir aqui. Jeremias 5, 10 ao 14. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou ler do verso 9, tá? Verso 9. Aqui, ó. Não irei eu visitar por essas coisas? Diz o Ial. E não será vingada a minha alma de uma nação como esta? Tá vendo? Tô falando de Jeremias 9, né? Jeremias 9, versículo acho que é 8, se não me engano, né? Acho que é 8. Entendeu? Aí verso 10 aqui, Jeremias 5, 10. Até o 14. Subi vós sobre os seus mouros, e destruam, porém não façais uma destruição absoluta, né? Remove as suas ameias, porque elas não pertencem ao Ial. Pois a casa de Israel, da Isal, a casa de Yaldá. Yaldá. Quem é Yaldá, irmãos? Vamos à direita, irmãos. Entendeu? Os próprios irmãos aí falam que eles que são Yaldá, né? Que eles que são os poderosos, né? Os 54 mil, é eles que falam, né? Eles falam que são 54 mil, né? Eles falam que é Yaldá. Ou seja, eles mesmos, né? Sem saber, testifica contra eles. Porque está falando que quem caiu foi Yaldá. Está em Isaías 3, versículo 8 também. Yaldá está caída. Então, quando esses irmãos aí do ministério direito, né, do leão, falam que é Yaldá, então eles mesmos testificam contra eles. Porque está falando que na escritura, na profecia, que é Yaldá que caiu. Entendeu? Então, quando esses irmãos falam que é Yaldá, então eles mesmos estão, né, testificando contra eles. Está lá em Mateus 23. Quer ver? Rapidinho, vamos ler rapidinho Mateus 23. Rapidão. Né? Aqui, ó. Que é a profecia. Por que não é Mateus 23? Porque era a cadeia de Moisés, entendeu? Eles estão, né? Entendeu? Diz ser Yaldá, entendeu? E são Yaldá, mas caiu, entendeu? Aqui, ó. Mateus 23, versículo de número... aqui, versículo de número 30, né? O do 30 para ficar pesado. E dizeis, se estima-nos nós dias dos nossos pais, não teríamos sido como eles, cúmplices do sangue dos profetas? Assim, testifiquei contra vós mesmos, tá vendo aí? Contra vocês mesmos, nós somos Yaldá, é nós aqui que somos os vencedores, né? O Yaldá. Aí então, vocês testificam contra vocês mesmos, porque tu falando na escritura que Yaldá que caiu. Yaldá que caiu em transgressão, né? Porque a terceira batida na pedra, entendeu? Yaldá caiu. Aí quando os irmãos falam que é Yaldá, eles mesmos então estão testificando contra eles. Aqui, ó. E dizeis, Mateus 23, 30. Dizeis, se existíssemos nós no dia dos nossos pais, não teríamos sido como eles. Cúmplices do sangue dos profetas, que eles matam, né? Assim, testificai contra vós mesmos, pois sois filhos daqueles que mataram os profetas. Tá vendo? Tá entendendo? Isso que fala lá em Isaías 3, né? Yaldá está caída. Yaldá caiu e fez seus pecados como Sodoma, como Sodomita, como o lado esquerdo. A mesma queda, o mesmo pecado. Né? Caiu na idolatria, no fanatismo, na inveja, na ganância. Caiu igualzinho do lado esquerdo, a mesma coisa, o mesmo pecado, a mesma coisa. Não guardou o coração, né? Não guardou o coração, caiu, felizmente. Entendeu? Quantas vezes o irmão lá falou, guarda o coração, guarda o coração. Mas o irmão parece que, né? Entrou aqui e saiu aqui. Quantas vezes o Raminho lá, o Moisés lá, né? O irmão lá, o mensageiro do lado direito, falou, guarda o coração, toma cuidado, guarda o coração. Entendeu? Do orgulho, da inveja, desse sentimento perverso aí, ó. Guarda esse coração, mas não, né? Entrou aqui e saiu aqui. Aí fala aqui, ó. Jeremias 5, né? Continuar aqui, Jeremias 5, né? Versículo 11, ó. Pois a casa de Israel e a casa de Yaldá tem se comportado muito traiçoeiramente, tá vendo aí? Traição, traição. Contra mim, contra Ial, tá vendo aí? É contra Ial. Sou inimigo de Ial, entendeu? Do inimigo de Ial, né? Tá vendo aí? A casa de Yaldá se comportou muito traiçoeiramente contra mim. Diz o Ial, verso 12. Eles contradizem ao Criador, então são hipócritas, tá vendo? Contradizem o Criador, eles, né, em contradição. Entendeu? E falam, não é ele, tá vendo aí? Não é eterno, não é tá falando, não, isso é heresia, é vinho estranho, confusão na igreja, né? Não é ele não, hipocrisia, ó. Não.
Eles falam aí, ó, não é ele, nem fome, não é ele. O mal não nos encontrará, nem veremos nós espada, nem fome. E os profetas, que profetas são esses? Aqueles que eles matou lá em Mateus 23, que testificam, né, que eles testificam contra eles mesmos, que são filhos daqueles que matou os profetas. Né? Vai um irmão lá, passa uma palavra lá, no meio do grupo lá que está lá, né? Naquele grupo lá, né? Do Engdi. Qualquer um que se levantar lá e montar uma palavra lá, eles sebam fora o irmão fora. Eles cortam o irmão, né? Eles tiram o irmão do grupo deles. Qualquer coisinha, qualquer irmão, se ele falar lá, ó, uma coisinha lá, né? Que contradiz a doutrina deles, eles vão lá e tiram o irmão fora. Eles matam os irmãos. Entendeu? Eles matam os profetas. Que é profecia, irmão. Qualquer um, porque cai em fanatismo, entendeu? Religioso. Qualquer irmão lá que falar, qualquer coisinha lá que contradiz, né? Que bate de frente ali, vamos dizer assim, né? Que contradiz o que ele ensina, qualquer coisinha, os irmãos vão lá e tiram o irmão fora. Corta eles fora, né? Do grupo deles. Porque é profecia, é o fanatismo religioso. Entendeu? Fanatismo. Entendeu? Cai em fanatismo religioso. Ninguém pode falar nada lá, não pode falar nada, não pode nem questionar nada que já tira o irmão fora do grupo. Entendeu? Fanatismo religioso. Tá? Isso é fato, né? Não adianta, né? Os irmãos aí que estão assistindo esse vídeo aqui sabem disso. Entendeu? Aí aqui, continuando. Né? Isaías, aliás, Jeremias 5, verso 11. Né? Verso 12, né? Eles contradizem Yahweh e falam, não é ele, nem o mal nos encontrará, nem veremos nós espada, nem fome. E os profetas tornaram-se vento, diz que os profetas tomaram-se vento, tá vendo aí, ó? Isso não é o Eterno que tá falando, não. Isso é balela, é vinho estranho, entendeu? É vinho estranho, né? É confusão no meio da igreja, entendeu? Aqui, ó. E os profetas tornaram-se vento, né? Falando, né? Zombando, ó. Que são zombadores. E a palavra não está neles, não está neles, não, entendeu? Você está em nós só, é só eles que falam a verdade, ninguém fala a verdade, só eles, entendeu? E ela só usa isso, ó, é só eles que ela usa, né? Só usa eles, entendeu? É só eles que tem a palavra só vem deles só. E ela não usa um membro que ele quiser usar, não, só vem deles a palavra, entendeu? Aí fala aqui, ó, verso 14. Portanto, assim diz Yahweh dos exércitos, visto que eles falaram tais palavras, né? Eis que farei que minhas palavras em tua boca sejam como fogo, e a este povo em madeira, e eles serão devorados. Por quem? Por que são devorados? Por que eu achei que serão devorados? Aqui, ó, quer devorar eles aqui, ó. Ezequiel 19. Aqui quer devorar eles aqui, ó. Aqui quer devorar eles. Ezequiel 19, irmãos. Vou pegar aqui. Ezequiel 19. Escrituras nas escrituras. Aqui quer devorar eles aqui, ó. Ezequiel 19. Pega aí de novo. Que eu perdi aqui, mas vou caçar de novo. Aqui. Que eu trei. Ezequiel 19, versículo de número 6, ó. E ele foi para cima, que fala no caminho direito, né? O Davi que aleou, ungiu, ó. E ele foi para cima e para baixo, entre os leões, se tornou um jovem leão e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. Tá vendo aí? Tá lá em Jeremias. E aí vai converter a palavra na boca dele como fogo e vai devorar esses homens aqui, ó. Jeremias 5, né? Versículo 14. Aqui, ó. Visto que eles falaram tais palavras, eis que farei que minhas palavras em tua boca sejam como fogo. E aí de povo em madeira, né, como lenha. E eles serão devorados, porque provavelmente do lado direito. Moisés já vem com saraiva. Vai trazer uma purificação no meio da igreja, né, no seio da igreja, uma purificação e um avivamento. Entendeu? Aí, vamos pegar aqui. Mateus, capítulo de número 3, versículo 11. Mateus 3, 11. Aqui. Vamos lá. Mateus 3:11. Vai dizer o seguinte. Olha aqui de novo. Ó. Eu realmente vos batizo com água. Né? Diz o João Batista, né? Para arrependimento dos pecados. Né? Para o arrependimento, né? Mas aquele que vem depois de mim, né? É mais poderoso do que eu. Cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito. Presta atenção, aqui é um corte, irmão. Com o Espírito Santo e com fogo. Tá vendo? Porque é uma profecia. Tá lá em Joel, né? Diz que Yahweh vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne.
toda a carne, em geral, toda a igreja, entendeu? Toda a carne da igreja ali, ó. Receberá o Espírito eterno, mas também vai ser medido com fogo, com palavras fortes, né? Repreensões. E ela vai usar esse mensageiro aqui para repreender o seu povo. Está lá também em Isaías 11, né? Isaías 11, né? Diz que vai repreender, vai julgar com justiça, né? E com retidão, né? E vai repreender muitos povos. Está lá em Isaías 11, né? 1 em diante. Entendeu? Aí entram vários códigos, entendeu? Aí fala aqui, ó, Isaías 2 também, né? Entendeu? Aí fala aqui, ó, e ele vos batizará com o Espírito, tá vendo aí? Com o Espírito, né, de sabedoria, né, de profecia e com fogo, uma palavra forte, né, repreensões. Entendeu? Tá na onde isso aqui mais? Salmos 98. Vou ler rapidinho. Aí para Isaías 2 depois. Salmo 98. Salmo 98, versículo de número... Aliás, Salmo 89, né? É Salmos 89, verso 19 em diante, ó. Então falaste em visão aos teus santos, e disseste, eu pro socorro sobre aquele que é poderoso. Tá vendo aí? O socorro. Exaltei aquele que é escolhido dentro do povo, tá vendo? Encontrei Davi, meu servo, com meu óleo santo ungi. Tá vendo aí? Com quem minha mão se estabelecerá, meu braço também o fortalecerá. O inimigo não estrogará sobre ele, nem o filho do perverso o afligirá. Eu derrotarei os seus inimigos, né, os filisteus, né? Tem um campeão deles, que é o vencedor, né? Lá o vencedor, o ultimachista espiritual, né? Que é o Golias, o campeão. Tem um principal deles, né? E tem os demais filisteus, que vai derrotar ele, Davi. Vai derrotar esses filisteus, né? Mas o campeão foi derrotado, né? Já foi desmascarado. Entendeu? Quem é ele? Entendeu? Aí Davi lá, o outro lá, né, mensageiro, vai vir para poder acabar com esses filisteus, né? Os traidores, né? Os dedomitas. Que coroa lá o antimachista espiritual, né? O vencedor. Entendeu? Aí aqui, ó. E eu derrotarei os seus inimigos diante da sua face e empestarei aquele que odeiam. Tá vendo? São traidores. Traidores. É o ódio oculto, o ódio escondido, né? Eles ocultam o ódio. Tá lá em Isaías, Provérbio 26. Lê lá Provérbio 26, versículo 24 em diante. Né? Eles ocultam o ódio do irmão. Fala paz, 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 mas no interior há um cilado. Você tem ódio do irmão. Entendeu? Eles odeiam o irmão. Ódio oculto, né? Escondido. Eles são bem camuflados, né? São Esaú, né? Os edomitas são bem camuflados. Disfarçam bem, entendeu? Os irmãos acham que são justos na aparência ali, mas no interior é sepulcro caiado, né? É homicidas, entendeu? Eles matam os profetas, né? Entendeu? Eles matam, entendendo? Aí, deixa eu pegar aqui agora. Vamos lá para Isaías agora, irmãos, né? Isaías, capítulo número 8, que fala das duas casas da queda das duas casas de Israel, né? Os dois ministérios que caem em transgressão. E vou passar o código para os irmãos tremendo e forte ao mesmo tempo, né? Vou mostrar para os irmãos que aquela passagem de Jó 34, versículo 20, não se trata do arrebatamento, não. No meio da semana lá, não pensa que o arrebatamento, né, o primeiro arrebatamento, vai ser primeiro. Muitos irmãos aí pensam que vai ser no meio da semana, né? O primeiro, não, tá errado. Aquilo ali não é o meio, aquele Jó 34, 20 ali, ó. Não tô falando do arrebatamento lá no meio da semana, não. Os irmãos vão ver na escritura aqui, o segredo aqui. Ali fala. Na verdade, ele fala do primeiro arrebatamento, né? Mas não dos poderosos, entendeu? Vamos ver aqui a escritura, vamos entender. Ali fala, J3420 ali ao falar de um juiz que vai vir contra esses poderosos, e não no arrebatamento dos poderosos. É um juiz que vai vir contra eles. Vamos ver isso aí. Entendeu? É um juiz que arma contra os poderosos, e não um livramento para eles, não. Porque ali não se trata do arrebatamento, entendeu? É tanto que o arrebatamento, né, vai ser no início da semana. Mas isso aí eu passo a questão aí mais na frente, outros vídeos, né? Outra questão já. Entendeu, irmãos? Então, de fato, vai ter dois arrebatamentos, duas colheitas, né? Mas o primeiro não é no meio da semana, não, como muitos irmãos pensam aí, não. O primeiro arrebatamento vai ser no início da semana. Entendeu? E o segundo que é no meio da semana.
Ou seja, o arrebatamento que vai ser no meio da semana é o segundo, não é o primeiro. É o segundo, né? Que colhe as ovelhas e os bodes. Que as ovelhas? A Laodiceia. Que amadurecer, né? Tribulação ali, amadurecer. Né? Pede o primeiro arrebatamento no dia da semana. Aí amadurece. Chega no meio da semana e colhe as ovelhas e os bodes. Que é os bodes? O ministério direito e esquerdo, que é os bodes. E colhe a Laodiceia porque o povo do Eterno não são destinados para a ira. Quando fala o povo do Eterno, no geral, irmão, a semente do Eterno não passa pela ira. Entendeu? Pelas taças da ira. Entendeu? Por isso que colhe as ovelhas e os bodes na onde? No meio da semana, no segundo arrebatamento. Aí colhe a Laodiceia, que amadureceu, né? Por causa dos 14 lá, né? Que você lê verso 16 em diante. Né? A Ciara está madura, né? Que é a Laodiceia. Aí colhe eles nas nuvens, né? Junto com os bodes, né? De direita e esquerda. E leva eles para ser julgados, né? Que é Mateus 25. Aí fala, né? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, que vier nas nuvens do céu, no meio da semana. Segundo arrebatamento. Né? Aí colocará os bodes à direita, a ovelha à direita, né? A Laodiceia, e os bodes, esquerda e direita à esquerda. E vai julgar eles. Mostrando que o segundo arrebatamento é no meio da semana, é no meio da semana. Esse é o segundo, não é o primeiro, é o segundo já. Entendeu? Mas eu explico essa questão do arrebatamento depois, né? Em outro vídeo. Vamos lá então para Isaías 8, capítulo de número. Isaías 8, versículo de número 15, né? Para continuar, que da live passada que nós parou, né? Isaías 8, versículo 15. Diz o seguinte, vou ler do 14, né? E ele vos será por santuário, porém será por uma pedra de tropeço e por uma rocha de escândalo para as duas casas de Israel, tá vendo? Diz que as duas casas de Israel seria como uma ofensa a Yahshua, né? Porque o do ministério cai, as duas casas de Israel cai, né? Entendeu? E por uma rocha de ofensa para as duas casas de Israel, por laço e por armadilha, para os habitantes de Yahushalã. E muitos dentre eles tropeçarão. Tá vendo aí? Muitos, direita e esquerda. As duas casas caem. Né? E muitos entre eles tropeçarão e vão cair, né? E cair. E serão quebrados. Tá vendo aí? Quebrados. E serão capturados no laço do Eterno, né? A estranha obra. E serão tomados. Grifa essa palavrinha agora de tomados. Grifa aí essa palavrinha, tomados. Grifa ela, essa palavrinha aí. E vamos para Jó 34. Jó 34, 20, né? Que muitos irmãos ali acham que está falando do arrebatamento, né? Mas não é não. Ali é um juízo do Eterno contra os poderosos, não é um livramento dos poderosos. Não é um juízo contra eles. Não vão entender a escritura, a doutrina aqui. Aí, vamos lá, para Jó 34, 20. Grifou a palavra tomados aí? Agora você vai lá para Jó 34, 20. Vamos lá, rapidinho. Aqui, ó. Jó 34, verso 20. De diante, verso 20 em diante. Diz assim, ó. Em um momento, eles morrem. E as pessoas serão perturbadas até a meia-noite. Por são essa a igreja, né? Que é o homem de Deus pregando, né? Perturbar eles, ficar perturbados, né? A palavra perturba, né? A palavra perturba. Ela é forte. Entendeu? E os povos serão perturbados, tá vendo aí, ó? Até a meia-noite, até o meio da semana. Entendeu? Aí, vírgula. Por que você botou uma vírgula aqui? Agora falando de outro assunto agora. Presta atenção, agora é outro assunto agora, ó. Ele fala da perturbação dos povos, com a palavra, vírgula. Agora ele passa a falar de outra coisa. Por isso que você põe a vírgula aqui, ó. E morrerão, vírgula, ponto e vírgula, tá vendo aí? E os poderosos, tá vendo aí? Presta atenção. Diz que os povos são perturbados, Laodiceia, tá vendo aí? E os poderosos também, né? Os poderosos. Quem são os poderosos? É os leões, entendeu? E os poderosos, né, serão tomados. Vai para tomados aqui de novo, vamos lá em Isaías. Tomados, né? Serão tomados sem que haja mão. Que é um juízo. Esse tomado aqui não é um livramento, e sim é um juízo contra os poderosos. Entendeu? Quem é os poderosos aqui em Jó 34:20? Quem é? É o direito. É os leões. Entendeu, irmãos? Então, tá aí na palavra tomados aqui, está lá em Isaías 8, versículo 15. Serão tomados, né, capturados, enlaçados e tomados. É um juízo contra eles aqui. É um juízo contra eles, não é um livramento. Não estou falando de arrebatamento aqui, não. Estou falando de um juízo que vai contra os poderosos. Que serão tomados por esse juízo aqui, ó. Mas pelo quê? Pelas águas, irmão. Está lá em Isaías 28. Isaías 28, versículo 2, né? O homem poderoso que vai vir
com águas inundantes, né? Vai cobrir cobrir os escuderos da mentira, né? Vai cobrir, né? Lá os escuderijos dos traidores, entendeu? As águas inundantes que vêm inundando contra eles, né? Vai ser tomado pelas águas. Esses poderosos aqui, vai ser tomados pelas águas, pelo juízo do Eterno, que eles caíram, os leões, né? São cova dos leões, as covas dos leões agora. Cova, morte espiritual. Aí o juízo do Eterno vem contra eles, eles serão tomados, capturados, enlaçados, quebrados. Tá vendo aí? Quebrados, é um juízo contra eles. Jó 4:20, tá, tem que estar ligado com Isaías 8, versículo 15. E, ó, em um momento eles morrem. E as pessoas, né, a igreja, a Laodiceia, serão perturbadas até a meia-noite. Né? Ponto e vírgula, agora ele faz poderosa. Ó. E os poderosos, né, junto também, né, na palavra forte, serão tomados, ou seja, serão, né, quebrados, enlaçados, sem que haja mão. Sem que haja quê? Sem que haja mão. Lembra do código passado, que eu passei para os irmãos? Que havia a pedra cortada sem mãos, e vai bater nos dedos da estátua, e vai ferir os leões, os traidores, os bajuladores do antimachismo espiritual, né? Sem mãos, né? O céu revelará a sua iniquidade, está lá em Jó. Entendeu? O céu revelará a sua iniquidade, ou seja, sem mãos humanas, não é a doutrina humana, é a doutrina que vem do céu, a revelação do céu, que revela a iniquidade deles, dos leões, né? Dos poderosos. Aí serão tomados por esse juízo do céu aí, ó, a vida do céu, né? Sem mãos humanas. Entendeu? Aqui os poderosos serão tomados, ou seja, tomados pelo juízo do Eterno, entendeu? Não é um livramento aqui, não é abatamento. É um juízo do Eterno contra os poderosos. Eles serão tomados sem que haja mão, tá vendo? Quer ver, irmãos? Vamos lá agora para Lucas. Não, vou continuar lendo aqui, rapidão. Não, vamos para Lucas mesmo, né? Lucas, fica claro aqui, Lucas 17, que tá interligado com Jó aqui, ó. Esse Lucas 17 tá interligado com Jó. Tá ligado com Jó 34. Vamos lá. Lucas 17. Vamos pôr de água aqui. Um calor bravo aqui. Lucas 17. Vou descer aí, irmão. Rapidão. Tomar uma água aqui. Vou lá. Lucas 17. Aqui, irmãos, ó. Lucas 17. Os irmãos grifou a palavra tomados aí, né? Grifou? Tá grifadinho, né? Beleza. Agora vai para Lucas 17, verso 25. Aqui, ó. Aliás, verso 26, né? E como aconteceu no dia de Noé. Presta atenção, irmãos. Presta atenção nisso aqui, que é tremendo, irmão. É tremendo. E como, né? O como, ou seja, como, já fui falando, como. Ou seja, como esse como aqui é uma comparação, né? O como, semelhante. É Yahweh comparando, né? Como nos dias de Noé. Ou seja, como foi no dia de Noé. Como foi lá atrás. Lá vai ser igualzinho no fim dos tempos. De forma espiritual. De forma espiritual. Entendeu? Isso já é um segredo espiritual. Fala aqui, como, semelhante, igual. Igual aconteceu ao dia de Noé. O que aconteceu no dia de Noé, irmão? O que aconteceu no dia de Noé? Foi o quê? Yahweh mandou o dilúvio, não foi azar do dilúvio? Cobriu toda a terra, não foi? Por que Yahweh mandou o dilúvio? Os irmãos já perguntou por que Yahweh mandou o dilúvio? Qual foi a principal característica que Yahweh mandou o dilúvio? Qual foi o principal ponto? Né? Muitos aí falam, né? Muitos vão falar aí que o Yahweh mandou o dilúvio porque a terra inteira corrompeu, né? Os homens ali, né? Beleza, também. Mas o principal ponto que Yahweh mandou o dilúvio não foi somente por causa da culpa do homem, não. Mas principalmente por causa dos gigantes, né? Que tinha na época lá, né? Os Nefilins, né? Que muitos deles ali, né? Eles oprimiram o povo do Eterno, né? Ali, oprimiram o povo do Eterno, né? Entendeu? Os Nefilins ali, aí Yahweh mandou o dilúvio, né? Principalmente por causa deles, né? Principalmente por causa deles, por causa dos Nefilins, para derrotar esses Nefilins, esses gigantes. Entendeu? Então, principalmente por causa deles, Yahweh mandou o dilúvio, para poder matar esses gigantes que estavam oprimindo o povo do Eterno. Entendeu? Ali, né? Os gigantes. E esses gigantes aí na escritura é chamado de quê? De poderosos. Entendeu? De poderosos, né? Os poderosos, tá lá em Gênesis 6, né? É 9, se não me engano. Entendeu? Por causa do dilúvio lá. Aí havia esses poderosos na terra, né? Esses poderosos aí, esses gigantes. Né? É tanto que tem tradução que fala que chama ele de poderosos, né? De Nefilins, né? Os poderosos. Entendeu? Eles eram poderosos, né? Gigantes na terra. Ele, né? Era um homem de fama, né? Homens poderosos. Entendeu?
Aí, o mundo tá entendendo aí já, né? Tá aqui na ficha aí já, né? Lembra lá em Jó? Diz que Yahvé veio então, mandou, né? Mandou então, Yah falou o quê? E os poderosos serão tomados, não foi? Tomados pelo juízo, né? Pelo juízo. A gente falou de arrebatamento, não, falando do quê? De um juízo que Yah vai mandar contra esses poderosos aí, ó. E são enlaçados, quebrados e tomados por essa água aí, né? O açoite de dilúvio, né? O açoite de dilúvio, que tá lá em Isaías 28, né? Quando o açoite de dilúvio passar, entendeu? Então sereis oprimido por eles, né? Quebrado por ele, entendeu? É Isaías 28. É o dilúvio, né? Aí vem contra esses poderosos aí, ó. Né? E serão tomados, sem mãos. Entendeu? Que é a doutrina que vem do céu, né? Não é a doutrina humana, é sem mãos humanas, é a doutrina do céu. Entendeu? Aí fala aqui, né? Vamos ler Lucas 17, verso 26, ó. E como ocorreu no dia de Noé, como, né? Semelhante, assim será também nos dias do Filho do Homem. Presta atenção, irmão. Nos dias, não fala da vinda do Filho do Homem. Não é Yahshua vindo. É nos dias dele, próximos dias, é nos dias dele, que eu achei na última semana de Daniel. Deu à noite, né? Ali à noite, né? Na noitinha ali, né? No meio da semana de Daniel. Fala aqui, ó. Assim será nos dias, não é no dia, não é no dia, na vida dele, não. É nos dias dele. Qual é o dia de Yahshua? É o dia da trombeta. Né? O dia de Yahshua é nos selos de trombeta. E o dia de Yah começa no sexto selo em diante, né? Aí vem a ira, que é, né? Que é aí. Então tem que separar as coisas. O dia de Yahshua é os selos e trombetas. Aliás, o dia de Yahshua é os selos, né? Ali o sexto selo em diante já é o dia de Yah. Entendeu? Então, no iníciozinho ali é o dia de Yahshua, a ira do Cordeiro. Aí o sexto selo em diante já é a ira de Yah, né? Aí vem a ira de Yah, assim, a ira de Yah, né? Com as taças. Entendeu? Aí fala aqui, ó. E como ocorreu no dia de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Não é na vinda dele, não. Não é no dia dele. É no dia. É nos dias. Plural. Que é a semana de Daniel, à noite. Entendeu? Que esse povo aqui, ó. Assim será também nos dias do Filho do Homem. Verso 27. E eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até que Noé entrou na arca e enviou o dilúvio. E destruiu a todos. Né? Destruiu a todos. Né? Inundou a todos. Inundação, né? Inundação. Então aí foi comparação, né? Como nos dias de Noé. Entendeu? Aí vamos lá para Lucas 17, verso 34 em diante. Diz assim, ó. Presta atenção, irmãos. Eu vos digo que naquela noite, tá vendo aí? Naquela noite, não é a meia-noite, é a noite, naquela noite. Entendeu? Muitos aqui pensam que vai fazer do arrebatamento também, né? Não é não, irmão. Isso aqui não é fazer do arrebatamento, não. Tá? Aqui, ó. É um código espiritual, né? Na verdade, faz do arrebatamento, só que aqui é uma camada espiritual. Entendeu? É um nível de interpretação espiritual que você passa para os irmãos aqui. Entendeu? Para os irmãos entender, né? Ter profundidade da escritura, né? Ter profundidade. Aí fala aqui, ó. Eu vos digo que naquela noite, né? À noite, no início da semana, Daniel, no início da semana, estarão dois numa cama, né? Dois numa cama. Dois, de casal, né, irmão? Deixa eu ver aqui. De casal, né? Dois numa cama, né? Um será tomado e o outro será deixado. Como assim tomado, irmão? Quem é que foi salvo aqui, irmão? Quem é que foi salvo aqui? Presta atenção. Lá na época de Yahshua falou, né? Que será como no dia de Noé. Uma comparação. Como no dia de Noé. Né? Então, quem foi que foi salvo ali no dia de Noé? Foi aqueles que foi deixado ou aquele que foi tomado pelas águas do dilúvio? Quem foi que foi salvo ali? Presta atenção, raciocina um pouquinho aí. Quem foi que foi salvo? Foi os que foi deixado na arca ou que foi tomado pelo água do dilúvio? Entendeu, irmão? A lógica? Entendeu? Que é um segredo espiritual, que é um código tremendo, irmão. Entendeu? Então, irmão, o salvo não foi aquele que foi tomado, não. O que foi tomado foi que foi condenado ao dilúvio. Foi morto ao dilúvio. Por isso que lá em Jó fala, né? E os poderosos, né? O que é os poderosos? Os poderosos ali é os leões, né? É o povo lá direito. Que está sendo representado por quem? Pelos nefilins. Infelizmente, né? É um código espiritual, entendeu? Eles estão representados, esse povo ali do leão, os poderosos, eles estão sendo representados por quem? Então, pelos nefilins, né? Pelos poderosos, que estão oprimindo o povo do eterno. Oprimindo o povo do eterno aí, ó. Enganando eles, entendeu? Oprimindo eles, entendeu? Matando as ovelhas, oprimindo eles. Aí a arma é o dilúvio contra eles, para tomar eles, né? Tomar eles, serão tomados pelas águas. Então o que foi que foi salvo na época de Noé? Foi deixado na arca, deixados, né? Na arca, ali, ou foi tomado pelas águas? Fala aqui, ó.
Eu vos digo, né, que naquela noite terão dois numa cama, um será tomado, ou seja, um será tomado pelas águas do dilúvio, entendeu? Um que está reprovado será tomado pelas águas do dilúvio, será, né, queimado com fogo, né, o povo fura a palavra, e o outro será deixado com vida. Entendeu, irmãos? Então quem foi salvo aqui não foi tomado, não foi que foi tomado, não. Foi salvo, foi que foi deixado. Entendeu? Porque a arca representa o templo eterno. Eu fiz um desenho aí um dia aí, mas eu mandei no grupo, acho que o irmão apagou, não sei como é que foi. Não foi? Porque quando se o irmão prestar atenção, a arca de Noé ali, ó, é igual, tem o formato do templo eterno. Né? É o templo eterno, né? Tipo que o templo eterno apresenta a parte interior do templo, né? Interior. E pode de fora é a arca de Noé. Entendeu? Por isso que a arca de Noé tem formado o templo eterno. Entendeu? Por isso que lá por isso que lá em Salmos 15 fala, né? Quem habitará no seu tabernáculo? Ou seja, quem permanecerá? Essa que veio aqui permanecerá no seu tabernáculo. Ou seja, quem você vai deixar no seu tabernáculo? Quem vai permanecer lá? Porque Yahweh vai cortar muito fora, entendeu? Tá lá, né? Yahweh vai cortar muito fora. Está lá em Salmo 94, versículo 20 a 23. Entendeu? E ela vai cortar muitos para fora e ela vai expulsar muitos. Entendeu? Para fora, né? Os traidores ali. Aí você pega Salmos 15, né? Aí ela tem uma pergunta, né? E quem permanecerá no seu tabernáculo, ou seja, na arca? Quem vai permanecer lá com vida? Entendeu? Quem? Aí ela fala, né? Aquele que não aceita calúnia com o seu irmão, aquele que não censura o seu próximo, né? Entendeu? Aquele que não empresta o seu dinheiro à usura, entendeu? É isso daí que vão permanecer, entendeu? Porque muitos serão cortados fora, serão inundados por essa raiva aí, ó, por essa água, aliás, né, por esse dilúvio. Aí ela fala, quem permanecerá lá na arca, no templo? Quem vai permanecer no templo lá, eterno? Quem vai permanecer e não vai ser morto por essa água destruidora, né? A tempestade que vai vir aí, de repente. Entendeu? Foi de repente, não foi o dilúvio? De repente. Entendeu? De repente, né, e matou todos, estava prevenido. Né? Tava dormindo ali, né? Tava ali na desobediência contra o eterno, né? Entendeu? Aí, por falar aqui, ó. Eu vos digo que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado, ou seja, um será tomado pelas águas, né? Um será tomado pelas águas, né? Serão mortos pelas águas. E outro será deixado com vida na arca, no templo eterno. Salmos 15. Quem permanecerá no seu templo, Pai? Na sua arca? Quem vai permanecer? Quem será deixado na arca? Quem será tomado? Quem será tomado, né? Expulso, tirado da arca, tomado pelas águas. Será morto e expulso do templo, do tabernáculo, né? Quem vai, entendeu? Tá ligado aí, tá ligando aí? Aqui, ó. Eu vou dizer que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado pelas águas do dilúvio, né? E outro será deixado. Né? E os poderosos serão tomados. Tá? Quem vai ser tomado? Os poderosos. Infelizmente. Muitos, né? Ali, infelizmente, caíram. E pela profecia que mostra, muitos serão expulsos, né? Infelizmente. Né? Expulsos, né? Serão tomados. Entendeu? Poderosos, né? Os nefilins, né? Na água de Noé, foi tomados, que estavam oprimindo o poder eterno, não foi? Estavam oprimindo o poder eterno, até mandou o dilúvio contra para poder eliminar eles, entendeu? Para purificar a terra ali, né? Fazer a purificação, entendeu? Geral, né? A doutrina, por isso que as águas do dilúvio foram no mundo inteiro, porque é um código espiritual. Porque a palavra do eterno, né? As águas inundantes, vai vir sobre o mundo inteiro. Toda a Odisseia vai ouvir, os católicos vão ouvir, entendeu? Vocês param no mundo inteiro, né? Todos que o fim da terra vão ouvir a palavra do eterno, entendeu? Né? Tá lá em Mateus 24, né? Mateus 24, né? E esse evangelho do rei será para todo mundo, né? As águas, vai vir todas essas águas aí, ó, espirituais, vai chegar em todo mundo. Então virá o fim. Entendeu? Essas águas aí vai alcançar o mundo inteiro. Entendeu? Para ser testemunho, né? Em todas as nações. Tá entendendo? Por isso que o dilúvio lá passar foi o mundo inteiro também. As águas lá, né? Só que uns serão tomados por essas águas, né? Serão, né? Enfim. E outros serão deixados, né? Com vida ali, né? Serão deixados com vida. Então o que foi salvo foi deixado. Não foi tomado, não. Foi tomado foi que foi condenado, né? Pelas águas. Entendeu? Foi reprovado, vamos dizer assim. Aí o verso 35, ó. Duas mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada pelas águas do dilúvio e outra será deixada com vida na arca, no templo. Entendeu? Dois homens estarão no campo. Um será tomado pelas águas do dilúvio e outro será deixado com vida na arca. Entendeu, irmão? A arca é o templo eterno. Entendeu? Serão deixados, né? Muitos serão expulsos, né? Tomados pelas águas, reprovados e expulsos, banidos. E outros serão deixados. Entendeu?
serão salvos, né? Aprovados. Entendeu, irmão? O código. Deixa eu ver aqui agora, irmãos. Não entendeu aí? Ficou claro, não ficou? Aí vou ler de novo, né? Isaías, aqui, ó, aliás, Jó, né, 34:20, ó. Em um momento eles morrem e as pessoas serão perturbadas por essas águas de dilúvio, né, que é ser mundial, né, a mensagem vai chegar no mundo inteiro, né, todos com o fim da terra, né, entendeu? Aí, ó, aí fala aqui, ó, e eles no momento morrem, as pessoas são perturbadas, né, até a meia-noite, tá, né, até o fim, né, então virá o fim, né, Mateus 24, e morrerão. E os poderosos, né, que são os poderosos Nefilins, né, espiritualmente falando, os poderosos, né, os leões, né, infelizmente, serão tomados, tá vendo aí, ó? Os poderosos são tomados, tá vendo aí, ó? Tomados pelas águas. Entendeu? Então aqui é um juízo que contra os poderosos, não é um livramento, não, moço. Não. Está em Lucas lá. É uma coisa de Lucas aqui, ó. Serão tomados pelas águas. Por isso que Yahvé fala, né? Será como? Semelhante ao dia de Noé. Quem foi salvo no dia de Noé? Quem foi salvo no dia de Noé? Foi tomados? Foram tomados pelas águas? Foi salvo? Não. Foi salvo, foi deixado na arca com vida. Foram deixados que foi salvo, não foi tomados. Foi tomado, foi mortos pelo dilúvio. Entendeu? Aqui, ó, e poderosos serão tomados. Tá vendo? Tomados, não é deixados com vida, é tomado pelas águas. É um juiz aqui, já tem um juiz contra os poderosos. Não é um livramento para eles, não. É um juiz. Quer ver que é um juiz? Fica mais provado ainda, aqui, ó. Verso 25, 24, no mesmo capítulo, ó, no mesmo capítulo, Jó 34, 20, 24 e 25. Ele partirá em pedaços homens poderosos. Homens poderosos. Quem é esses homens poderosos? Os nefilins, espiritualmente falando. Entendeu? Ele partirá em pedaços, né? Quebrará em pedaços. Que está lá em Isaías. Né? E serão quebrados. Esse reino aqui, ó. Tomados pelas águas. Aqui, ó. Vou ler de novo Isaías 8. Né? Em média, é forte, mas é forte. É forte. Entendeu? Aqui, ó. Isaías 8, verso 15. E muitos dentre eles iriam tropeçar. Né? As duas casas de Israel, né? As duas ministérios. E cair. E serão quebrados, tá vendo aí? E aqui tá lá em Jó. E Al fala o quê? Lá em Jó? Aqui, ó. E ele partirá em pedaços, né? Ele quebrará em pedaços. Muitos serão quebrados lá em Isaías, viu lá? Muitos serão quebrados. Isaías 8, versículo 15, ó. Serão quebrados, serão capturados e serão tomados, tá vendo aí? Tomados pelas águas de dilúvio. Entendeu? E aí, Jó 34, 20, Jó 34, 24, fala assim, ó. Ele partirá em pedaços, tá vendo aí? Quebrará em pedaços. Homens poderosos, tá vendo aí? Os poderosos serão tomados, né? Verso 20, tomados pelas águas. Serão quebrados, entendeu? Serão mortos por essas águas aqui, ó. Serão reprovados, né? Vão tirar uma nota baixa, né? Infelizmente. Entendeu? Quando o ramo direito chegar, né? Muitos serão reprovados e serão expulsos, né? Serão tomados, serão arrancados, né? Infelizmente. Infelizmente, irmão. Infelizmente. Entendeu? Aqui, ó. Ele partirá homens em pedaços, uns poderosos em pedaços, né? E colocará outros em seu lugar, tá vendo? Quer ver que são pessoas aqui, então? E se colocar outros em seu lugar. Por quê? Tô falando de liderança. Tá vendo? Sei lá, em Isaías, capítulo 3, versículo 2, fala lá, né? Os que te guiam, Israel, os que te guiam, são guias. Os guias entendeu, irmão? Não é o povo no geral que caiu, não. E sim alguns, né? Que os principais ali são os que guiam eles que caíram. Estão na frente ali, né? Nas lives. Né? Uns ali, entendeu? Que te guiam, te enganam, Israel. Distorcem como as suas veredas. Te enganam, numa adulação, na boa aparência. Mas no interior há uma cilada contra vocês. Infelizmente, entendeu? Porque isso aconteceu no meio da igreja, né? Muitos foram enganados. Ou na aparência. Entendeu? Infelizmente. É isso que dá, né? É a aparência, né? E Al falou, né? Mas, fazer o quê? Ai, ai. Que fala aqui, ó. Aí, ó. Ele para tirar um em pedaço, já li, né? Já li, não vou ler mais, já foi passado. E colocará outro em seu lugar, tá vendo aí? Ou colocará outro em seu lugar. Neemias não remove lá um sacerdote que lá que estava tendo. Neemias não removeu algum sacerdote ali que estava tendo. Que está fazendo um abuso de poder. Aí eles vão lá e remove eles e põe outro no lugar deles. Entendeu? Neemias, né?
Neemias entrou lá no templo, lá, viu lá o povo casado com pessoas, com mulheres estranhas de outras nações, né? E tinha abuso de poder ali, né? Aí Neemias vai lá e remove esses sacerdotes aí, remove eles e põe outros no lugar deles. Entendeu? É profecia. Não adianta. Entendeu? Aí fala aqui, ó. Verso 25 agora, ó. Portanto, aqui, ó. Verso 25. Portanto, ele conhece as suas obras. Ial, né? Ial falando. Ele conhece as suas obras. E ele os derruba à noite. Tá vendo aí que tá lá em Lucas? Né? E digo que naquela noite, né? Um será tomado pelas águas e outro será deixado com vida no templo, né? Entendeu? Que tá lá em Salmos 15. Ial, quem permanecerá? Ou seja, quem você deixará no seu templo? Ou seja, na sua arca? Quem você vai deixar lá? Entendeu? Que Yau deixa um povo, Yau deixa um povo com vida e Yau toma um outro povo, né? Pelas águas. Yau mata ele pelas águas. Destruidoras, né? Aquelas águas destruidoras que está lá em Isaías 28, versículo 2. Um poderoso que vai vir. Aquelas águas inundantes. É o dilúvio ali, do açoite. Entendeu? E muitos serão tomados. E outros serão deixados com vida. Entendeu? Aí fala aqui, ó. Jó 34, 25. Portanto, ele conhece suas obras e ele os derruba à noite. Tá vendo aí? Naquela noite, um será tomado, deixado, para que eles sejam destruídos. Tá vendo? Quem é ser destruído? Os poderosos. Verso 20. Os poderosos serão tomados pelas águas. Entendeu? São destruídos pelas águas. Quem é os poderosos? Nefilis, né? Na época de Noé. Poderosos, que estava oprimindo o povo do Eterno. Pois então, aí há o mundo de lucro, principalmente por causa deles. Para matar eles. Entendeu? Destruir eles. Poderosos. Entendeu? O juízo, né? Ver as águas. Entendeu? Pesado, né, irmãos? Pesado. Tá vendo aí, ó? Portanto, ele conhece suas obras e ele derruba à noite, para que eles sejam destruídos. Tá vendo? Né? Porque é uma profecia aqui, ó. Tinha tão destruídos não é, pela palavra, então também, né? Infelizmente, vão arder a tribulação, né? Muitos irmãos aí que caíram, né? Traíram, né? Traíram, né, velho? Traiu os irmãos, né? Vão arder a tribulação. Entendeu? Fala que muitos serão o quê, então? Destruídos, ó. Ele derruba homens poderosos à noite, e muitos serão destruídos. Por quê? Está lá em Oséias, né? Capítulo 11, versículo 16. Oséias 7, aliás, Oséias 7, verso 1 ao 16, né? Destruição sobre eles, tribulação sobre eles. Entendeu? Que os cavaleiros do Apocalipse, né? Entendeu? Enfim, é forte. Felizmente, é isso aí. Ai, ai. Vamos pegar aqui. Aí fala aqui, né? No capítulo de Jó 34, fala assim, né? Eu vou ler o verso 24 de novo. E fala assim, ele para tirar homem pedaço, ele é para tirar homem poderoso em pedaços, né? Homens poderosos, grifa a palavra poderosa aí. Vendo aí, ó, ele para tirar homens poderosos sem número. Grifa aí, sem número, ou seja, numeroso, né? Um povo numeroso, que é 10 mil, né? 10 mil cartão direito. Entendeu? Um povo poderoso. Quem é poderoso? Lá no tempo de Noé, os Nefilins, né? O gigante lá, que oprimiu o povo da terra. Entendeu? Aí ela vai destruir eles, vai mandar ao dilúvio. Entendeu? Espiritualmente, né? Para poder, né? Reprovar eles. Entendeu? Destruir eles, né? E ao destrói os inimigos, né? Tá lá em Salmos 89, né? Verso 19 em diante. E ao destrói, né? Derrota os inimigos. Entendeu? De Davi. Destrói eles. Entendeu? Os filisteus, né? Tem os filisteus e tem o principal dos filisteus, que é o campeão, né? O vencedor. É o Golias. Entendeu? E a coisa separa, né? Que é uma profecia também. Entendeu? Porque o primeiro a morrer ali era o quem seria o primeiro a morrer ali? Seria o Golias. Que era o líder, né? O mais forte dos filisteus. E ele seria o primeiro a morrer. Entendeu? Aí depois o mensageiro ia matar o restante dos filisteus. Mas o primeiro que seria a morrer seria o Golias, né? O vencedor, o campeão, o vitorioso. Entendeu? O ultimatismo espiritual. Seria o primeiro a morrer. Depois Yalcha ia mandar o homem direito para poder matar os restantes dos filisteus. Entendeu?
Pesado, né? Aí fala aqui, ó. Ele para tirar homens poderosos, sem número, né? Agora vamos pegar aqui, vamos ligar aqui agora com... Vamos ligar aqui agora com... Deixa eu ver aqui. Isaías 26, verso 5 e 6. Isaías 26, verso 5 e 6. Aqui, ó. Isaías 26, verso 5 e 6, ó. Ó. Que fala do capítulo do arrebatamento, né? Do primeiro, né? Que é no início da semana. No início da semana. O primeiro arrebatamento é no início da semana, tá? Aí fala aqui, ó. Aí eu explico essa questão do arrebatamento depois, em outro vídeo, né? Um primeiro no início da semana, o primeiro, e no segundo na metade da semana. O segundo arrebatamento, na metade da semana. Tá? Aí olha aqui, ó. Isaías 26, versículo 5 ao 6. Porque ele derruba, tá vendo aí? O que está lá em Jó? O que está lá em Jó? Vou ler de novo, Jó 34, versículo 24. Aqui, ó. Versículo 25, aliás, né? Jó 34, 25. Portanto, ele conhece suas obras e ele o derruba à noite. Tá vendo aí? Derruba à noite. Aqui está aqui em Isaías 26, versículo 5. Porque ele derruba aqueles que habitam no alto. Aqui tem uma profecia pesada. Meu pai. Aqui, ó. Porque ele derruba aqueles que habitam no alto. A cidade arrogante, que é Yal-Shalom. Que cidade é essa aqui? É Yal-Shalom. Você quer que eu prove que é Yal-Shalom? Depois eu provo os irmãos, ó. A cidade arrogante, e ele a põe abaixo. Tá vendo aí? A põe abaixo, pelas águas, né, do dilúvio. Tá vendo? Ele a põe abaixo ao chão. E ele atrás ao pó. Tá vendo? O pé e a pisará. Os pés do pobre. Tá vendo? A pisará. Tá vendo? Aqui, ó. Verso 5, né, de novo. Verso 5 de novo, né? Isaías 26, 5, ó. Porque ele derruba aqueles que habitam no alto. No alto. Os que habitam no alto, irmãos. No alto. Né? Grita a palavra aí, no alto. E vai para Provérbios 9. Né? Provérbios 9. Capítulo. Aliás, capítulo 9, né? Lógico. Provérbios 9, versículo de número 13. Aqui, ó. Lá em Isaías fala que, Isaías 26, versículo 5, fala que Ial derruba eles do alto, né? Do alto. A cidade arrogante, né? Ial derruba eles dos poderosos do alto, né? Aí você vai para Provérbios 9, versículo 13. Vai dizer o seguinte. A mulher louca é espalhafora. Ela é simples e nada sabe. Tá vendo? É louco, loucura, né? Nada sabe. Porque ela se assenta, presta atenção, ela se assenta à porta de sua casa, sobre uma cadeira. Uma cadeira, irmãos. Nos lugares altos da cidade. Que está lá em Isaías, lá que nós leu. E ao derruba eles do alto da cidade. Que cidade é? Cidade arrogante. Entendeu? Aqui, ó. Isaías, vou ler de novo. Isaías 26, versículo 5, ó. Porque ele derruba aqueles que habitam no alto. Que alto aí? Da cidade arrogante aqui, ó. A cidade arrogante. Tá vendo aí? Que cidade arrogante é essa? Tá no alto. Aqui, ó. De novo. Provérbios 9, versículo 13. A mulher tola, louca, é esparafora. Esparaforosa, né? Ela é simples e nada sabe, porque ela se assenta à porta de sua casa sobre uma cadeira. Diz a cadeira aí. Sobre uma cadeira nos lugares altos da cidade. Que cidade é essa? Você quer ver que cidade que é essa? Vamos lá então. A escritura é pela escritura, tá? Mateus 23. Mateus 23, irmão. Entendeu? Infelizmente, não adianta, irmão. Não adianta. Olha. Eu sinto muito, irmão. Entendeu? A mulher, tá vendo aí, ó? Então eu vou provar que qual é a cidade. Qual cidade que é essa? Cidade arrogante, né? Que derruba os poderosos do alto, lá do alto. Que diz que essa mulher aqui, ó. Que esse ministério aqui, se assenta em uma cadeira. Uma cadeira, tá? Uma cadeira. Mateus 23 aqui, ó. Versículo número 1 em diante. Então falou Yahshua à multidão.
e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira, que está lá em Provérbios 9, verso 14, diz que a mulher louca, né? Diz que essa mulher aqui, ó, essa casa aqui da loucura, né? Porque ela está para a porta da sua casa e sobre uma cadeira. Que cadeira é? A cadeira de Moisés. Porque ela habita na cidade arrogante. Qual é a cidade arrogante? Cidade arrogante, tem os fariseus arrogantes, é Yahushalã. Entendeu? Não é Sodoma, não. É Yahushalã. Não, Yahus foi morto. Não que Yahus foi morto. Foi em Sodoma? Yahus foi morto? Não, foi em Yahushalã. Yahus foi morto na sua própria pátria. Pelo seu próprio povo. O próprio povo de Yahus mandou matar ele. Na própria pátria dele, ele foi morto. Entendeu? Porque a história se repete. Nada noite debaixo do sol. Tudo se repete. Entendeu? Todos estão debaixo de uma profecia. Bem que o irmão falou, que todos estão debaixo de uma profecia. Não adianta. Entendeu? Olha aqui, ó. Então falou Yahweh à multidão, né? Na cadeira de Moisés, tá aí? Na cadeira de Moisés, se assentam os escribas e fariseus. Tudo, pois que vós disserem isso, observai. Ou seja, observar, tentar, né? Examinar e tudo, então o que é bom. Entendeu? E acho falando isso aí, ó. Tudo que eles falar pra vocês ouvem, dá ouvido pra ele. Ouve o que eles têm pra falar. Mas toma cuidado, entendeu? Prova os espíritos, né? Não criar de todos os espíritos, mas provar os espíritos. Todo aquele espírito que confessa Iau, esse é de Iau. O que nega Iau, negar essa palavra, esse é o espírito do antimachia. Entendeu? O antimachia é espiritual, que nega Iau. Nega Yaush, que é usurpar o lugar de Yaush. Entendeu? Entendeu? Porque tem um Yaush, tem um antimachia espiritual e tem um Yaush espiritual também. No meio do tempo que foi morto, em Yauxalã. Entendeu? Olha aqui, ó. Dizendo, aí verso 3, né? Tudo, pois, o que vós disserem, isso observai e fazei. Porém, não façais segundo as suas obras. Porque eles dizem e não fazem. Eles ensinam, mas não praticam. Entendeu? Ensinam, mas não praticam. Verso 4. Porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar. Atos pesados, né? Mandamento sobre mandamento. Mandamento sobre mandamento. Um pouco aqui, um pouco ali. Que é Isaías 28, versículo 10. Entendeu? E versículo 14. Que esse povo aqui, ó, da cadeia de Moisés, eles têm a mentira como refúgio deles. Eles se refugiam na mentira. Está lá em Isaías 28, verso 10 ao 14. Lê lá. Lê lá. Verso 2, Isaías 28, verso 10 ao 15. Diz que eles se refugiam na mentira, esse povo aqui. Ó. Por isso que ela fala, não, observar o que você vai falar, mas não conformar suas obras. Mas não fazer conforme suas obras, porque eles são hipócritas. Eles se escondem na mentira. Entendeu? Não façam as suas obras. Não praticar conforme as suas obras. Entendeu? Que alto fardos pesados, é difícil de suportar. Mandamento sobre mandamento, um pouco ali. Entendeu? Aí é enlaçado pelos laços, porque como o irmão fala nas lives, né, do avivamento, regras não ajudam, quanto menos regras melhor. Mas cara, no fanatismo, né, na religiosidade, regra sobre regra, foi enlaçado e capturado e pego, quebrado e saiu tomado pelas águas do dilúvio. Regras não ajudam, igual o irmão falou, não ajuda, só vai atrapalhar. Cair em laço, em armadilha, em profecia pesada, profecias, né, que reprova os irmãos. Entendeu? Porque eles atam fardos pesados, difíceis de suportar, e os põem nos seus ombros, dos homens, mas eles mesmos não levam os fardos pesados deles. E o que você leva? Entendeu? Mas todas as suas obras, eles fazem para serem vistos pelos homens, sabe aí? Querem ser vistos pelos homens, né? Aparência, né? Fariseu, né? Só era justo na aparência para ele é justo. Aparece um homem, uma pessoa olhando para eles ali, ó, esse cara é justo, é santo. Mas interiormente é assassino, homicida. Entendeu? Mas todas as suas obras eles fazem para serem vistos pelos homens. Eles fazem as suas filactéricos mais largos e aumentam as horas dos seus vestidos. E amam os lugares mais altos. O quê? Mais altos da sinagoga. O que Yahweh fala lá? Diz que Yahweh derrubará eles do alto. Quem é? Os fariseus. Na cadeia de Moisés. Yahweh derruba eles do alto. Lembra lá de Isaías que nós leu? E Isaías e Provérbios? Uma mulher louca que habita, que se assenta numa cadeira no alto da cidade arrogante. Uma cadeira que é direta, a cadeira de Moisés. E no alto. Yahweh derruba eles do alto. Tá vendo aí? Ó, quem? Os fariseus. Na cadeira de Moisés. Ele se assenta na cadeira no alto da cidade arrogante, que é o Shalom, onde mata os profetas, né? Muitos profetas foram mortos ali pelos judeus, né? Os fariseus ali mataram muitos profetas, Zacarias, né?
matou Yalcha, não foi? Açoitaram um dos profetas ali, ó. Jeremias foi açoitado pelos fariseus, enfim, né? Paulo, Paulo foi morto por eles, né? Quase foi morto por eles, entendeu? Entendendo, irmãos? Aí fala aqui, ó. E amam os lugares mais altos nas festas, né? Nas festas, nos banquetes, entendeu? E os principais assentos nas sinagogas. Tá vendo aí, ó? Ó. E amam os lugares mais altos nas festas. Vai para Lucas 14. Lucas 14 aqui, ó. Lucas 14. Lucas 14. Aqui, ó. Lucas 14 fala do quê? O título, 14, versículo 7. Fala assim, ó. O título é esse aqui, ó. Uma lição para os convidados e um anfitrião. Porque o principal desses traidores aqui, ó. O principal desses fariseus aqui, ó. Um deles é um anfitrião. Um deles é um anfitrião aqui, ó. Uma lição para os convidados do quê? Para os convidados e um anfitrião. Porque um dos traidores, né? O principal deles, que é o Nicodemos, né? Que é um último agente espiritual. Ele é um anfitrião. Entendeu? Ele é um anfitrião. Né, do templo eterno aí, do templo, né? Da Ical aí, ele é um anfitrião. Entendeu? Aí fala aqui, ó, verso 7, ó. Lucas 14, verso 7. E ele propôs aos convidados, tá vendo aí? Né? Que tá lá em Mateus 23, que eles se exaltam, né? Eles se assentam, eles escolhem assentar no primeiro lugar da sinagoga, né? Eles se assentam nas primeiras cadeiras, né? Nos banquetes, nas festas. Eles se exaltam. Eles gostam de se assentar nas primeiras cadeiras, né? Das festas, dos banquetes, fariseu. Aí olha aqui, ó. Lucas 14, versículo 7. E ele propôs aos convidados uma parábola. Uma parábola, tá vendo aí? Uma parábola. Atenção, uma parábola, irmão. Tá vendo? Que é uma profecia para o final dos tempos. Seria, né? Uma profecia. Isso cumpriu, né? Ele propôs uma parábola. Reparando como eles escolhem os primeiros lugares. Tá vendo aí? Mateus 23, versículo 6. Entendeu? Né? Eles que escolhem os primeiros lugares. Tá vendo aí? Dizendo-lhes: quando tu fores convidado, aí Alfa fala, né? Quando tu for convidado por algum homem para as bodas, não dê assento no primeiro lugar, né? Para que não aconteça que esse esteja convidado a um homem mais honrado que tu. E vindo o que convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este homem. Então, com vergonha, tenha de tomar um lugar inferior. Por quê? Porque, presta atenção aqui, irmãos, é uma parábola que ela está contando. É uma profecia para o final dos tempos que ocorreu no nosso meio aí, entendeu? Ó, vou de novo, verso 8. Ó. Lucas 14, verso 8. Quando tu fores com... E ela está falando para quem aqui? Para quem que ela está falando essa parábola? Para um anfitrião aqui, ó. Para esse anfitrião aqui, ó. Falando para ele, ó. Né? E vindo que... E quando tu fores convidado, fala para o anfitrião aqui. Né? Né? Enfim, o Nicodemos, né? Para o vencedor. E quando tu for convidado por um homem para as bodas, não tenha assento no primeiro lugar, não se exalte, para que não aconteça que esteja convidado um homem mais digno do que tu, mais honrado do que tu. Que homem é esse que é mais honrado do que esse anfitrião aqui? Que homem é esse? Que homem é esse? Que é mais honrado que ele. Entendeu? Quando você lê Ezequiel 21 lá, e lá fala de dois reis, né? Um é falso e outro é verdadeiro. Aí Al tira a coroa da cabeça do soberbo e põe a cabeça do humilde. Entendeu? Tira a coroa da cabeça do anti-machia e põe a cabeça do verdadeiro machia. Assim é coisa no final dos tempos também, espiritualmente, no meio da igreja. Entendeu? E Al ia revirar, né? E fazer justiça e erguer a coroa da cabeça do anti-machia, erguer, né? Tirar a cabeça dele e botar a cabeça de quem é de direito. Quer ver? Aqui, ó. 1 Timóteo. Rapidinho aqui. 2 Timóteo, aliás, né? 2 Timóteo. Vou pegar aqui, rapidinho. Aqui, ó. Aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Verso de número 6. Porque já estou pronto para ser oferecido sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate. Você lembra lá da live anterior, que eu passei para os irmãos?
quando Davi volta do combate contra quem? Contra o Filisteu. Davi mata o Filisteu, né? Corta a cabeça dele. Foi o combate de Davi com o Filisteu. Aí fala aqui desse combate aqui, porque é um código espiritual. Entendeu? Quem aqui então está sendo retratado como Davi aqui? É Paulo. Entendeu? É Paulo. E o antimachista espiritual está sendo retratado por quem? Por Golias, né? Entendeu? Por Golias. O combate dos dois. E Davi prevalece, entendeu? É a luta entre Jacó e o Isaú. É a luta do falso Machia contra o verdadeiro Machia. Né? O falso Machia vermelho, né? Edomita, né? Edom, Isaú, com o verdadeiro Machia ortodoxo, que é Yaush. Entendeu? Jacó e Isaú ali, a briga dos dois. Mas Yau dá o trono para quem? Para quem? Para Jacó. Entendeu? Verdadeiro, né? Pacificador. Entendeu? Por isso que fala lá em Gênesis que Rebeca amou Jacó, porque Rebeca fica união, laço, né? União. O verdadeiro pacificador é quem? É o Machia pacificador, é o Jacó. Entendeu? O verdadeiro pacificador. Já o falso pacificador é o vermelho, né? O Edom. Que fala de paz, mas né? Não há paz. Né? Lá o vencedor é que sabe vitorioso para vencer. Que vem com um arco na mão, né? Entendeu? Um arco sem flecha. Entendeu? Porque as flechas estão lá em Jeremias 8, Jeremias 9, né? Que é a língua deles. Que mata os irmãos espiritualmente. É o seu veneno, serpente. Que estabeleceu uma falsa paz no meio da igreja aí, ó. Entendeu? Aí fala aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Versículo 7. Combati o bom combate, também contra o Golias, né? Contra o antimachia espiritual. Terminei minha carreira. Guardei a fé. Desde agora, me é estendida uma coroa. Estendida. Que coroa estendida é esta? Lá em Ezequiel 21, versículo 25 e 26. Né? Diz que ao estender a coroa da cabeça do soberbo, né? Estender é tirar da coroa da cabeça do soberbo e coroa de quem é de direito. Entendeu? Que é o Machia espiritual, né? O Yaush espiritual. Tá no meio da igreja. Tava, né? Foi morto. Mas que viveu. Né? Espiritualmente falando. Entendeu? Aqui, ó. Desde agora me é estendida uma coroa. Né? Estendida a coroa na cabeça do falso pacificador e põe na cabeça de quem é de direito. Ezequiel 21, versículo 25 a 27. Entendeu? Aqui, ó. Desde agora me é estendida uma coroa de justiça, a qual Yaush, o justo juiz, me dará naquele dia. Tá vendo? Por isso que fala aqui em Lucas aqui, ó. Né? E ao falar uma parábola, ó. Quando tu fores convidado, tá falando por Nicodemos, né? Lá, por um ultimagista espiritual, ó. Quando tu fores convidado por um homem, que homem que é esse? É o raminho direito. Que, né? O raminho direito. Entendeu? Para as bodas, não ter assento no primeiro lugar. Para que não aconteça que esteja convidado um homem mais digno que tu. Quem é? Que é Paulo. Combati um bom combate. Entendeu? Mais honrado que tu. Entendeu? Aí Al fala, né? Tira a coroa da cabeça do soberbo e depois de quem é da cabeça de quem é de direito. E Al honra, entendeu? E Al abate soberbo e exalta o humilde. Entendeu? Por quê? Porque o falso Machia tentou usurpar o lugar de Yaush, não foi? O falso Machia lá, o físico lá, não tenta usurpar o lugar de Yaush. De uma forma também seria no meio da igreja. Se não estaria um irmão aí, nosso meio, que queria usurpar o lugar de um irmão aí, por inveja, entendeu? Uma coisa do tipo. E queria tomar o lugar dele, usurpar o lugar. Só que aí Al revira e põe a coroa na cabeça de quem é de direito. Entendeu? Aí fala aqui, ó. E vindo que é convidado, aí fala aqui, ó. Quando tu fores convidado por algum homem para as bodas, né? Não ter assento no primeiro lugar. Tô falando por Nicodemos, né? Por Isaú, né? Falso machista espiritual. Aqui, ó. Não ter assento no primeiro lugar. Não se exalta, né? Não se exalta para que não aconteça que esteja convidado um homem mais digno do que tu, mais honrado. Entendeu? E vindo o que convidou a ti e a ele, e te diga, dá o lugar a este homem, porque muitos serão cortados e outros colocarão outros no seu lugar. Lembra de Jó, 4, versículo 25 e 24? Né? E ao cortará homens poderosos à noite, né? Derrubará eles à noite, né? Do alto, e colocará outros no seu lugar. Entendeu? Lá em Jó, 34, versículo 24 e 25. Mas quando fores convidado, vai, assenta-te no lugar inferior, ou seja, seja humilde, se humilha, porque os humilhados serão exaltados.
Os humildes serão exaltados, mas os soberbos que se exaltam serão rebatidos. Serão derrubados lá de cima, lá, do alto. Entendeu? Que se exalta. E ela derruba eles à noite. Muitos poderosos. Né? São tomados pelas águas. Entendeu? Mas quando for convidado, vai, assenta-te no lugar inferior, para que, quando vier o que te convidou, ele possa te dizer, amigo, amigo, tá vendo aí? Sobe para cá. Então será honrado diante de todos os que estiverem assentados contigo na mesa. Tá vendo? Que mesa é essa? A mesa do banquete, né? O banquete espiritual, o banquete mundial aí, né? Que vai ter espiritualmente falando. Aí, né? A ceia, a grande ceia, né? Espiritual que está ali em Apocalipse 3. A grande ceia. Entendeu? Banquete espiritual, né? Que vai vir a palavra aí, né? Na igreja aí, né? Avivamento na igreja, né? Que ela vai trazer, né? Através do raminho do lado direito, o Evangelho Eterno. Todos que fim da terra vão ouvir a palavra do Eterno, né? O banquete espiritual, a ceia espiritual. Porque muitos ficarão fora dessa ceia aqui, ó. Muitos ficarão fora dessa ceia aqui, entendeu? Né? Falar, bem-aventurados aqueles que comem pão no reino do Criador. Que reino é esse? O reino espiritual, irmão. Entendeu? Não falando do físico, não. Até o físico vai, fica no milênio lá. Mas tem um reino espiritual, que nós já estamos no reino espiritual já. Nós já estamos aí já no reino espiritual. Que é a palavra, o conhecimento da palavra sendo aperfeiçoado aí, várias pessoas, né? Sendo conhecido aí, né? Daniel 12, versículo 4, que o evangelho do reino ali serão, né? E se multiplicar no reino espiritual, isso aí. Nós já estamos no reino espiritual já. Aí fala, né? E Lucas, né? Fala lá assim, bem-aventurado aqueles que comem pão no reino do Criador. Que pão é esse? É o pão espiritual. Mas muitos ficarão fora desse reino espiritual aí, ó. São cortados fora. Entendeu? Muitos são tomados pelas águas, serão reprovados e tirados fora do templo. Né? E colocarão outros no seu lugar. Né? O povo do leão ali, né? Muitos serão expulsos. Ok? Felizmente, né? Profecia, né? Aí quando os irmãos pegam Provérbios, deixa eu pegar aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Provérbios, aqui ó. Provérbios 25, verso 5. Que está até ligado com Lucas lá, né? Lucas 14, a mesma coisa. Aqui ó. Provérbios 25, verso 5, ó, em diante. Tira o perverso de diante do rei. Quem é o perverso? É um anfitrião lá que está em Lucas 14. O anfitrião é o perverso, é um antimachista espiritual. Ele é um anfitrião, entendeu? Né? E ao conta a parábola do anfitrião, né? Anfitrião mau, né? É o traidor. Entendeu? Aí fala aqui, Provérbios 25, verso 5 em diante, ó. Tira o perverso, né? O anfitrião, esse anfitrião aí, ó. Diante do rei. Que rei é esse? Que é o coroa. Tira a coroa da cabeça do soberbo e põe a cabeça de quem é de direito. Entendeu? Tira o perverso diante do rei. E o seu trono se estabelece na justiça. Tá vendo? Porque é o verdadeiro pacificador, né? Quando o verdadeiro pacificador chega, aí já era. O falso cai por terra. Entendeu? O falso cai por terra. O falso é destruído. Entendeu? Quando o verdadeiro chegar, né? O falso vai cair por terra. Entendeu? Será destruído. Ele e os seus bajuladores serão inundados pelas águas. Entendeu? Aí fala aqui, tira o perverso, né? O anfitrião perverso, né? Diante da face do rei. Tá vendo? Diante do rei, ó. E o seu trono se estabelece na justiça. Agora sim vem o verdadeiro avivamento para o povo do Eterno. A verdadeira cor de paz, vamos dizer assim, né? A verdadeira paz vai reinar no meio da igreja aí, ó. Entendeu? Agora vem a verdadeira paz. Entendeu? Agora sim vem a verdadeira justiça do Eterno. Que viu o verdadeiro rei, né? Vem o verdadeiro rei, destrói o campeão, né? O filisteu campeão lá, corta a cabeça dele e vem o outro lá, o mensageiro, e destrói o restante dos filisteus. Entendeu? Aí sim entra paz no meio da igreja. A purificação, né? O avivamento. E muitos serão cortados fora, os traidores serão cortados fora. Serão tirados para fora. Entendeu? Do reino do espiritual, né? Não vão comer pão na mesa de alcha, não. Do pão espiritual. Vão ser cortados fora. Entendeu? Aí fala aqui, ó. Verso 6, ó. Não te estendas a ti mesmo, ou seja, não te exalte mesmo na presença do rei. Tá vendo? E não fiques no lugar
de grandes homens, tá vendo aí? Não se assenta no primeiro lugar, nos primeiros lugares, tá lá em Lucas, né, 14, nós leu, Mateus 23, né, versículo 6. Não te estendes a ti mesmo, não se exalte a ti mesmo, né, na presença do rei. Porque, aqui, ó, e não fiques no lugar de grandes homens, tá vendo aí, se exaltando, porque melhor é que te digam, vem aqui em cima, né, do que seres humilhados na presença do príncipe, a quem teus olhos viram. Tremendo. Tá vendo, irmãos? Como é que é as coisas? Primeiro as coisas acontecem de forma espiritual, depois de forma literal, né, fisicamente, né? As coisas primeiro acontecem espiritualmente, depois literalmente, né? No mundo literal aí, né? Vamos dizer assim. Entendeu? Da mesma forma que tem um antimachia literal lá, né? No anti-Israel físico lá que vai ter ia ter também um espiritual no nosso meio. Da mesma forma que tem um machia verdadeiro que vai vir destruir o falso machia, também tem um machia espiritual que estava no meio de você, que foi morto e reviveu. Né? Que é o primogênito dos mortos. Né? Por falar, qual dos leões? Os leões morreram. No primeiro desses leões aí, tinha um leão que morreu, né, injustamente, acusado injustamente, mas que ele foi o primogênito dos mortos. Foi o primeiro dos mortos e matou o falso machia. Você quer ver? Jó 25 aqui, ó. Jó 25, ó. Jó. Deixa eu ver 25 mesmo. Deixa eu ver aqui se é Jó 25. Deixa eu ver. Vou achar aqui rapidinho, mano. Vê se eu acho aqui na passagem. Não se lembrar direito não, mas eu acho que é Jó mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Jó. Rapaz, não vou achar não, viu, irmãos? Achei. Jó 18, né? Que fala justamente da armadilha de Iau, né? Do laço de Iau. Entendeu? Que pega os traidores, né? Os edomitas pelo calcanhar. Quem foi que pegou Isaú pelo calcanhar? Foi Jacó. Entendeu? Que Jacó ali representa um homem. Quem é? Jacó ali tá casado com quem? Com Daniel, com Paulo. Entendeu? A mesma pessoa. Tá entendendo? E Isaú ali está sendo representado por quem? Pelo anfitrião traidor, né? Que trai os irmãos. Entendeu? Que engana os irmãos, né? É coroado ali, né? Engana aí os irmãos coroam ele. Ele é o Isaú. Entendeu? Né? O camuflado, o caçador, né? Tem um arco na mão, cabelo branco, perfeitamente. Entendeu? Conquista, né? Sai vitorioso, né? Vitorioso. Pesquisa a palavra vitorioso e separa a sílaba. Já tem o nome do traidor, né? Né? Vitorioso. O nome do rapaz é isso aí. Né? Que tem o couro cabeludo, né? Couro cabelo comprido. Entendeu? Já tá a aparência dele, a estrutura mostra. Que não adianta. Nada de oculto não vinha ser revelado. E ao tudo vê, tudo pode. Entendeu? Ninguém pode contra Yahweh, não adianta. Ninguém esconde nada do eterno, não. Tudo ele sabe, tudo ele vê. Entendeu? Não adianta. Aí fala aqui, Jó 18, né? Versos 9 em diante, ó. Armadilha. Aqui, ó. Verso 7, vou ler o verso 7, né? Jó 18, verso 7 em diante. Os passos da sua força se estreitarão, e o seu próprio conselho o derribará. Né? Para o conselho dele, a própria hipocrisia dele vai derrubar ele. Entendeu? Aqui, ó. Porque ele é lançado em sua rede pelos seus próprios pés. E ele anda sobre uma armadilha. Que armadilha é essa? Sabe que armadilha que é essa aqui? A armadilha o apanhará pelo calcanhar. Quem foi que pegou o Isaú pelo calcanhar? Foi quem? Foi Jacó, irmão. Porque Jacó é armadilha de Iau. Entendeu? Jacó que ia apresentar para um irmão. Entendeu? Eles acharam que matou o irmão lá, que ia ficar por aquilo mesmo, né? Que ia prosperar. De fato, prosperou. Só que em um certo momento, né? Pouco tempo. Entendeu? Aí Iau usa esse irmão aqui, ó, que foi morto, né? Passou a armadilha contra eles. Entendeu? Então o Iau é tremendo demais, irmão. O Iau é tremendo, viu? É o estranho ato de Iau, né? A estranha obra. É o laço de Iau. Entendeu? E ele foi como um laço para Iau. Iau usou ele como um laço para pegar esses traidores aí, ó. Entendeu? E ele anda sobre uma armadilha. E a armadilha o apanhará pelo calcanhar. Jacó.
Pega o Esaú, né, os edomitas pelo calcanhar. Entendeu? Pega eles no laço de Ial. Tá perto da rede de Ial. E o ladrão prevalecerá contra ele. Que ladrão é esse? Já que quando era um trapaceiro, lá, quando nós se converteu a Ial, ele era um trapaceiro, não era Jacó? Pois então, o ladrão prevalecerá. Quem foi prevalecer contra Golias? Foi Davi? Davi prevaleceu contra Golias, né? Lutou contra Golias, combateu ele e venceu ele. E Paulo fala em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Desde agora estendi uma coroa, né? Ezequiel 21, tira a coroa da cabeça do soberbo e põe a cabeça de quem é direito. E é Paulo. Entendeu? É uma profecia, mano. Não adianta. Não adianta. É tremendo, mano. É forte. Olha, eu fico assim, abismado, mano. Como é que pode ser um negócio desse aqui, mano? Eu fico maravilhado, mano. Eu fico maravilhado. É só o Eterno mesmo pra fazer um negócio desse, viu? É só o Criador pra descobrir um negócio desse. Eu fico maravilhado, velho. Como é que pode, mano? Fico besta. E a armadilha o apanhará pelo calcanhar. E o ladrão, né, o trapaceiro, né, o Jacó, prevalecerá contra ele. Contra quem? Contra o Esaú, contra os edomitas, os traidores. Né? O laço está colocado para ele no chão. E uma armadilha para ele no caminho. Verso 11. Terrores o deixarão com medo por todo lado. E seguirão os seus pés. Sua força será destruída pela fome. Tá vendo aí? Porque serão expulsos. Vão morrer de fome, vão perecendo fome. Dentro de palavras, vão ser expulsos do templo, infelizmente. E a destruição estará pronta ao seu lado. Tá vendo aí? A destruição, né? Serão tomados pelas águas. Os poderosos, né? E ele devora aquele que ela devora a força da sua pele. O primogênito da morte devorará a sua força. Quem foi o primogênito da morte lá? Não foi Yaush? Foi o primeiro a ser levantado dos mortos, né? Ser aceitado dos mortos. Então seria também no final dos tempos desse jeito. Aí então você repete, um irmão que foi morto aí, em Al-Shalom, seria o primeiro, né? O primeiro irmão que foi morto entre os leões aí, né? Entendeu? Fazia parte dos leões aí, esse leão foi morto, injustamente, e seria o primeiro também a se erguer, né? A se reviver espiritualmente. Entendeu? E derrotar esse falso machia aqui, ó. Desmascarar ele. Ele ia voltar, né? Estabelecer a verdadeira paz no meio da igreja. Entendeu? É o Jacó, né? O Machia ortodoxo. Entendeu? Aí ele fica, e ela devorará a sua força de sua pele. O primogênito da morte, quem é? Jacó. E pega ele pelo calcanhar. O primogênito dos mortos, né? Dos leões. O primogênito dos mortos, dos leões, né? Devorará a sua força. Tá vendo? Tremendo. É forte demais, irmão. É forte demais. Entendeu? Aí fala aqui, ó. Verso 15. Verso 16. Suas raízes verso 15, né, aliás, habitará em seus tabernáculos, aqui, ó. Habitará em seu tabernáculo, porque porque não é dele. Espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Palavra, né, enxofre, saraiva. Sobre a sua habitação, né, qual é a habitação deles? Na mentira. E se esconde na mentira, esses traidores aí, ó. E se esconde na mentira. Entendeu? Aí, a saraiva, né, a saraiva cobrirá a sua habitação. Entendeu? Palavra. Repreensão forte. Entendeu, irmãos? É tremendo demais, irmão. É forte. Entendeu? Vamos continuar lá em Jó, 34:20. Tem uma coisa que eu tenho para para os irmãos aqui. Acho que dá tempo para passar ainda. Né? Que a bateria está quase acabando aqui, mas dá para passar. Jó, 34:20, né? De novo. Vou pegar lá. Jó, 34. Capítulo. Aliás, Jó 34, versículo de número 24. E ele partirá homens poderosos, né? Os poderosos, né? No verso 20, se tomar pelas águas, e ao partir em pedaços, ó. Tá vendo aí, ó? Homens poderosos sem número. Grifo aí, sem número. Né? Homens poderosos sem número, quer dizer, 10 mil, né? Cá direito. Homens poderosos sem número. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Aí vai para Deuteronômio, irmãos. Deuteronômio, capítulo 2, verso 10. Deuteronômio. Vou
pegar aqui rapidinho. Deuteronômio 2:10. Aqui, ó. 2:10, ó. Em tempos passados, habitaram ali os eminins, né? Ou seja, os gigantes, né? Os poderosos, né? Um povo grande e numeroso, que tem lá em Jó, 34:24, ele para tirar homens poderosos, ele para tirar em pedaços homens poderosos e sem número, né? Ou seja, numerosos, tá vendo? São gigantes, tá vendo aí? E colocará outros em seus lugares, seu lugar, tá vendo? Aqui, ó, Deuteronômio 2, versículo 10, ó. Ó. Em tempos passados habitaram ali homens eminentes, né? Um povo grande e numeroso, tá vendo aí? Um povo grande e sem número. E alto, tá vendo aí? Em estatura, alto, tá vendo aí? Como os anaquins, tá vendo? Que é J420, né? Homens e alto para tirar homens poderosos, né? Pedaços, entendeu? Aí conseguimos, irmão, ler o versículo 9, né? Do número 2:9, diz o seguinte, ó. Eu, Yahweh, disse: Não afliges os Moabitas, nem contendes com eles em batalha, porque nem te darei a terra deles. Porque não te darei a terra deles em possessão, porque dei ar aos filhos de Ló, filho de Ló, por possessão, filho de Ló por possessão. Agora você pega aí Salmos 83, verso 1 ao 18. Vou pegar aqui. Salmos 83, verso 1 ao 18. Aqui, ó. Não esteja em silêncio, ó Yahweh, não te cales e não fiques imóvel, ó Yahweh, pois eis que teus inimigos, tá vendo aí quem é os inimigos? É o povo numeroso, né? O povo poderoso, né? Os altos, né? Yahweh será que quebrar eles à noite, né? Derruba eles à noite pelas águas. Aqui, ó, são tomados pelas águas, aqui, ó. Pois eis que teus inimigos fazem um tumulto, e aqueles que te odeiam levantam a cabeça, tá vendo aí? Levantaram a cabeça, né? Eles tomaram astuto conselho contra o teu povo, tá vendo aí? Que os infelizes faziam lá com o povo eterno, antigamente, oprimiu o povo do eterno, aí ele mandou de luto, principalmente por causa deles, que tá oprimindo o povo do eterno, né? Ali, ó, né? A herança do eterno, ali, os gigantes ali, né? Os poderosos, tá oprimindo o povo do eterno, então ele mandou o de luto, principalmente por causa deles. Deu para destruir esses gigantes, né? Tomou eles, não foi? Pelas águas, tomar pelas águas, mataram os gigantes. Olha aqui, ó. Ó. E aqueles que te odeiam levantaram a cabeça. Eles tomaram astuto conselho contra o teu povo. Olha aí, ó. E consultaram contra os teus escolhidos, né? Aliás, e consultaram contra os teus escondidos, né? E que são os escondidos? É os escolhidos, entendeu? Estão escondidos aí, né? Entendeu? Estão aí escondidos, né? Eles disseram, né, os gigantes, né, os poderosos: Vinde, nós os cortemos fora para que não sejais uma nação. Tá vendo aí? Que ele destruiu o povo do eterno gigante na época de Noé lá. E alma do dilúvio, principalmente por causa deles. Para destruir eles, entendeu? Que o nome de Israel não seja mais em lembrança, pois eles se consultam juntos com um consentimento. Tá vendo? Se consulta, é conselho, né? Julgamento, juízo, para matar os irmãos. Entendeu? Tá vendo? Eles oprimem o povo do eterno. Tá vendo aí? Eles ficam matando os irmãos, entendeu? Pois eles se reúnem, ó, juntos com um consentimento, tá vendo aí? Perverso, né? Um plano maquiavélico. Estão aliados contra ti, tá vendo? Contra os exércitos, tá vendo? Estão contra os exércitos. Os tabernáculos de Edom. Edom, quem é Edom, irmãos? Falei pra você que é Edomita, falei pra vocês que é Edomita? Não falei pra vocês? Não falei? E os ismaelitas de Moabe, e os agarenos, Gebal, Amon, e filho, aí vai verso 8 diz, né? Assuur também se juntou a eles. Eles ajudaram os filhos de Ló, né? Ló. Aí fala aqui, faça eles como os amadianitas, né? Como Cícera,
né? Cícera lá não foi, não ter a cabeça cortada? Cícera, não foi? Cortou a cabeça de Cícera. Entendeu? Como a Jabim, no ribeiro de Quizon, os quais pereceram em Edor. Tornaram-se como estrumo para a terra. Aí os irmãos pegam aqui, continuando aqui no versículo 14, diz assim, ó. No versículo 15, né? Então persegue-os com a tua tempestade. Tá vendo aí? Tempestade, né? Inundante, que é o dilúvio. Entendeu? Tempestade, né? Com águas, chuva. Entendeu? Então persegue-os com a tua tempestade. Grifa essa palavra aqui, tempestade. Grifa essa palavra aqui, tempestade aí. Grifa ela aí. Grifa ela. Grifa ela. Então persegue com a tua tempestade e deixa-os com medo da tua tormenta. Tá com medo, os irmãos lá, tá com medo. Eles sabem que são desmascarados, eles sabem que são desmascarados. O tempo deles está acabando, né? Ou já acabou na verdade. Entendeu? Está com medo. Enche as suas faces de vergonha. Tá vendo? A vergonha é eterna. Né? Desprezo eterno. Para que eles possam buscar o teu nome. Ó Iau. Que eles sejam confundidos e atribulados para sempre. Tá vendo? Desprezo eterno. Felizmente. Tá vendo? Sim, sejam eles envergonhados e pereçam. Tá vendo? Não tem mais volta. Felizmente. Terão desprezo eterno. Entendeu? Aí que os irmãos lêem lá Malaquias rapidinho. Vou ler Malaquias, vai rapidinho, né? Malaquias 1, verso 1 ao 4. Malaquias 1, verso 1 ao 4. Vou pegar aqui rapidinho. Malaquias 1. Malaquias 1, verso 1 ao 4 aqui, ó. E vós tenho amado. O Iau falando, ó. Peso da palavra do Iau, Parizal. Por Malaquias. E eu vós tenho amado, Iau falando, ó. Diz o Iau. Mas vós dizeis, em que tendes amado? Não era Esaú, ó Esaú aqui, Edomita? Não era Esaú, irmão de Jacó? Diz o Iau, todavia, eu amei Jacó, e eu odiei Esaú, tá vendo? E fiz dos seus montes e de sua herança dejetos para os dragões do deserto. Verso 4. Encontra Edom e diz, estamos empobrecidos, né? Sem pão, sem palavra, foi expulso do santuário. Mas retornaremos e edificaremos os lugares desolados. Desolados porque pelas águas do dilúvio. Vai desmontar isso tudo, né? Aí foi da mentira deles. Aí só querer se fazer um grupinho aí, né? Deles mesmos, mas Iau não vai deixar não, quer ver, ó? Quer ver, ó? O que ia fazer com o grupinho deles aqui, ó? O que ia fazer com o grupinho deles, ó? Ia tentar montar de novo, né? Aqui, ó. Quando Esaú diz, estamos empobrecidos, né? Arruinados, mas retornaremos e edificaremos os nossos lugares desolados, né? Assim diz Iau dos desertos. Eles edificarão, mas eu derribarei. De novo, ó. Eles os chamarão. Eles os chamarão a fronteira do mal, da maldade. Tá vendo aí? A fronteira da maldade. Que está lá em Salmo 94, né? Estaria Iau com o trono da iniquidade, que foge a maldade por uma lei de Moisés. Tá vendo aqui? Eles estão e foi a maldade. Pega a lei de Moisés de forma distorcida e mata o irmão. Entendeu? Um falso testemunho, né? O falso moralismo. Entendeu? Fala aqui, ó, eles edificarão, mas eu derribarei. E eles o chamarão a fronteira da maldade. E o povo contra quem Iau tem indignação para sempre. Tá vendo? Então tá lá em Salmos, né? 83, versículo 16, ó. Né? Versículo 17, né? No caso. Que eles sejam confundidos e atribulados para sempre. Tá vendo? Envergonhados, né? Vestidos de vergonha. Serão vestidos de vergonha. Entendeu? Porque Iau primeiro vestiu ele de justiça, não foi? Iau tirou ele do vinho de Roma lá, né? Justificou ele, vestiu de justiça. Mas isso não recaiu de novo. 2 vezes mortos. Aí agora reverte isso, agora reverte ele de vergonha. Quis amar a vergonha. Primeira vez, Iau tirou de justiça. Tirou de vinho de Roma, tirou ele do vinho de Roma, purificou ele do vinho de Roma, verte de justiça, né? A veste de gala, aí vai, recai de novo. Agora Iau reverte isso agora de vergonha. A vergonha é eterna. Porque são 2 vezes mortos. Entendeu? 2 vezes mortos. Né? Virou prata rejeitada, virou bronze. Esse povo do leão também, virou bronze. Entendeu? Virou bronze, infelizmente. Ok? Agora eu vou
ler de novo aqui rapidinho, irmão, o último capítulo aqui, né, para encerrar o vídeo aqui. Tá muito longo aqui, tá até 1 hora e 44 minutos. É Salmos 83, versículo de número 14, né? Diz assim: como fogo queima a madeira e como a chama que incende os montes, então persegue-o com a tua tempestade. Grifa para lá a tempestade aí, grifa aí. Né? Persegue com a tua tempestade, com o teu dilúvio, né? Vamos dizer assim, a tempestade, o dilúvio, a chuva. Aí grifa para lá a tempestade, e grifa aí para lá a tempestade e vai para Jó, capítulo de número. Vou ler Isaías primeiro. Isaías 28, versículo 2, né? Tempestade, né? Que falar que vai vir na tempestade. Vou ler rapidinho Isaías 28, 2. Os irmãos conhecem já, né? Isaías 28, 2. A tempestade aqui, ó. A tempestade aqui, ó. Aqui é tempestade. Isaías 28, verso 2. A tempestade que vai vir, né? Contra eles. Isaías 28, 2. Diz o seguinte. Eis que o Iau tem alguém poderoso e forte, o qual como uma tempestade. Tá vendo aí? Falar tempestade de novo? Tá vendo? Falar tempestade? Tá vendo? Tá vendo aí, ó? O qual como uma tempestade de granizo. É o dilúvio chegando, ó. Dilúvio do açoite. Para tomar os poderosos, né? Tomar eles. Sem mãos. São tomados pelas águas. E um temporal destruidor. Tá vendo aí? Como uma inundação. É um dilúvio. Tá vendo aí? Açoite de dilúvio. De poderosas águas, transbordante, arremessará para a terra com a mão. Tá vendo aí? A coroa de orgulho dos obreiros de Efraim serão pisados sobre os pés. Tá vendo? Pela tempestade. Mas não está mais a tempestade aqui. Vai estar lá em Jó. Lê Jó capítulo 1, versículo 13. Diz o seguinte. Jó 1, 13. Vou ler rapidinho aqui para encerrar o vídeo. Jó 1,13. Tempestade aqui, ó. Jó 1,13, né? Vou pegar aqui rapidão. Aqui. Jó 1,13 ao 16. Em diante. Jó 1,13 em diante. Aqui, ó. Verso 13, ó. E houve um dia em que seus filhos, filho de quem? De Jó. Tá vendo? 10 filhos de Jó. 10 filhos, ó. 10. 10 governantes contra magia tem, né? 10 bajuladores que o Nicodemos tem, que bajula ele, que coroou ele, né? Deu força a ele, entendeu? Se fortalece, mas para a mentira. Não para a verdade, mas se fortalece contra o trial dos exércitos, entendeu? Aqui, ó. Jó 1, versículo 3 em diante. 13 em diante. E houve um dia em que seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo. Tá vendo? Igual como se fosse no dia de Noé. Comiam, bebiam, casavam, entendeu? Igual no tempo de Noé. Comiam, bebiam vinho na casa de seu irmão mais velho. Seu irmão mais velho. Tá vendo aí? Mais velho, porque mais velho, irmão. Mais velho em conhecimento. É o principal. Que é o vencedor, né? O campeão, o Golias. Que é o principal ali do filisteu. Entendeu? O filho mais velho, né? O mais velho ali, ó. Mais poderoso, né? Dos filisteus. E veio um mensageiro a Jó e disse: os bois estavam lavrando e as jumentas pastando junto a eles. E os sabeus caíram sobre eles. Tal, né? Vou ler agora do verso 16. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse: o fogo do Iau caiu do céu. Aqui é outro código. Fogo do Iau caiu do céu. Entendeu? Fogo de Iau caiu do céu. O céu vai revelar a sua iniquidade. Aí vem o fogo do céu, a rocha, a pedra que está sem mãos. Vem do céu. O fogo caiu do céu. Lembra do tempo de Elias? Elias, não foi? Quando Elias mataram os profetas do boi, né, que adoravam o boi, Por que adorou o boi lá no tempo de Moisés? Foi o povo que Moisés liderava, que adorou o boi. Moisés liderava um povo que lá na frente corrompe com o boi, com o bezerro. Aí que fala aqui fala em Jó aqui, 16, 1,16, e quando eles ainda estavam falando, veio também um outro e disse: o fogo de Iau caiu do céu, desceu do céu. Elias não orou lá e o fogo desceu do céu? Foi. Aí Elias foi lá e matou o profeta de Baal, o profeta do boi. O fogo consumiu, não foi o holocausto ali, não foi? E queimou as ovelhas. As ovelhas, tá vendo aí? As ovelhas que seguiam Nicodemos aqui, ó, foram mortas.
Por causa dele, muito expresserão. Por causa desse irmão aí, que enganou os irmãos aí, ó. Por causa desses irmãos aí, muitos expresserão por causa dele. Foi enganado por ele. Entendeu? Adorou a imagem dele, né? A imagem ali, irmão, é caráter também, entendeu? Imagem. Antimachia físico lá vai ter uma imagem dele, não vai uma estátua. Mas espiritualmente, imagem também retrata caráter. Quando está lá no livro de Romanos, né, se não me engano, é Coríntios que fala que devemos, que Algo quer que nós sejamos conforme a imagem do seu filho. Ou seja, a imagem é o que? É o caráter. E esses irmãos aqui adorou o caráter desse traidor aqui, desse antimachista espiritual, né? Adorou a imagem dele, o caráter dele. Falso moralismo. Entendeu? Seguiu ele, agora foi morto as ovelhas aqui, ó. Quer ver, ó? E quando ele ainda falava, né? Estava falando, veio também um outro e disse: o fogo de desceu do céu e queimou as ovelhas, e matou as ovelhas, ó. E os seus servos, e os consumiu. Tá vendo aí? E só eu escapei para dar a notícia. Aí o verso 18 vem a tempestade, quer ver aí, ó? Tempestade, de dilúvio, ó. E quando ele ainda estava falando, veio também outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo, né? Como diz Noé. Vinha na sua casa, do irmão mais velho. E eis que veio um grande vento do deserto e atingiu o quatro cantos da terra. Que vento é esse? É tempestade, irmão. Vento é tempestade. Entendeu? Que veio sobre o filho de Jó e matou eles. Entendeu? O dilúvio, né? O açoite do dilúvio. Que mata os poderosos, né? Os gigantes, né? Entendeu? Que estava oprimindo o povo do eterno. Aí há o muro de dilúvio, principalmente por causa deles. Para poder destruir eles. Ele corrompeu a terra. Lá no tempo antigo, não foi? E espiritualmente, esse povo aqui, espiritualmente, ia corromper o templo. Esse povo que representa esses nefilins aí, ó, representa eles. Ia vir, ia oprimir o povo eterno, ia profanar o ambiente ali, né, o local santo. Aí alto que mandar um dilúvio, né, de palavra para contra ele, para destruir eles. Né, J 34:20, né? E eles, os poderosos, são tomados, né, são tomados pelas águas. São destruídos, né? E é o derrubo eles, destrói eles à noite. Entendeu? Então é isso aí, irmãos. Vou parar por aqui. E se ao permitir, eu gravo outro vídeo aí, né? Aí eu vou ver aí qual o tema aí que eu vou passar, né? E é isso aí, irmãos. Vou terminar aqui porque o vídeo tá muito grande, tem quase 2 horas de vídeo aqui já. E eu espero que os irmãos aí entendam a mensagem, né? E é isso aí. Aí os irmãos aí que estão em dúvida ainda, e ele tem dúvida, olha o Eterno e peça o Eterno na direção e pede para ele se a palavra vem ou não vem. É simples, isso é prudência. Prudência é examinar tudo e ter o que é bom. É você pedir para o Eterno orar em oração e pedir para ele, para confirmação, se vem dele ou se não vem. Entendeu? É isso. Né? Para quem está em dúvida ainda, né? Enfim, então é isso aí, irmãos. Eu vou terminar aqui o vídeo, né? E é isso, até a próxima e essencial permitir, né? A paz e alça para os irmãos aí.